tudo bem. Maravilha. Agora você, Rony, dá uma palavrinha, Rony, por gentileza, seja bem-vindo também. Teve um probleminha aí, já está rolando aí o som, tranquilo? Tá tudo tranquilo, tem um probleminha aqui para entrar, mas já está tudo certo, graças a Deus. Boa tarde a todos. Ô, Rony, aumenta o volume do seu microfone um pouco. Certo. Melhorou? Melhorou. Então tô pegando as coisas aqui meio já andado um pouco, então tô meio desentuado aqui. Então Pedro me orienta aí. Com licença, é só o seguinte, ó, tranquilo. Na verdade, a gente acabou de começar e o Rafael fez os seus cumprimentos dele, né? Alguma consideração inicial. O Tiesco a mesma coisa. Agora é a sua vez, só dizer boa tarde, que tá tudo bem, que você conseguiu entrar agora, e que tudo vai dar certo. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Desde já eu quero agradecer a oportunidade e o convite do professor Marcos para estar hoje aqui entre esses maravilhosos amigos e grandes trombonistas para falar sobre trombone, sobre improvisação e dizer que para mim é uma honra, um privilégio. Então, gente, as apresentações iniciais aí, né? Eu gostaria de que vocês, né, alguém quiser manifestar, principalmente o Marcos Flávio, a gente pensou em 10 minutos para cada um, e depois, assim, 30 minutos mais ou menos, se pode passar um pouco ou não, mas eu vou conduzindo um pouco para o assunto render assim e ter bastante informação. E depois disso, a gente fala dos materiais, essas coisas mais em relação ao que está no título, né, da live, né? Rotinas, materiais, né, para apresentar, porque eu acho que, como não existe uma escola de improvisação, não existe uma escola preparatória para isso, é muito interessante saber como que eles conseguiram chegar, né? Então, um pouco do esforço de cada um, que foi um esforço individual, né? Eles tiveram que inventar caminhos, né? Alguns aí nós vamos ver aí, principalmente eu quero destacar já de antemão para todos prestarem bastante atenção, né? São 3 pessoas de destaque que não estão em grandes centros, né? Porque o Rafael não veio de Vitória, né? Vitória, apesar de estar na região sudeste, é o patinho feio da região sudeste, podemos dizer assim, né? Não desmerecendo, não, de maneira alguma. Lá é um lugar maravilhoso, lindo. Lugar que nós mineiros vamos muito, né? A gente adora o Espírito Santo. Mas, assim, em relação a investimento, turismo, é diferente demais, apesar de ser tão bonito quanto, né? Não é um grande centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Ou mesmo Belo Horizonte, dentro do Sudeste. E já o Tiesco e o Rony vieram ainda de regiões ainda bem mais afastadas do centro mesmo, né? O Rony aí é de uma capital, mas também é uma capital discreta, né? Não tem tantos habitantes, não tem aquela vida noturna, né? Mais uma cidade do verão, né? Quando movimento muito nas férias, né? No verão, no inverno de julho, que lá é um calorão sempre, né? E o Tiesco ainda vem do interior, né? Então nós vamos ver aí 3 histórias interessantes, porque com influências diferentes, ou às vezes sem influências, com desafios maiores, viraram combustível para a pessoa ter mais força. Então, partindo disso aí, o que você acha, Marcos? Tá bom assim? Tá ótimo, né? A gente cada um 15 minutos para poder falar mesmo suas impressões sobre o tema, né? Bem aberto a vocês mesmo, e depois o Pedro vai encaminhando aí as perguntas e as discussões que ele já preparou. Tá. Então, aqui, ó. Eu queria começar com o Rony, porque é muito interessante a gente falar uma coisa, estamos aqui no Encontro Trombonista Brasileiro. O Rony é um fruto direto do encontro, ou indireto, mas direto e indireto do encontro de trombonistas, dessa organização, dessa associação de trombonistas. Por quê? A gente sabe muito bem que uma figura central na formação do Rony é o capitão Tarcísio, né? Que é o nosso grande mestre aqui, o mais antigo que está representando aqui hoje, né? E o capitão Tarcísio está desde o início. E
essa visão, essa cabeça aberta do Capitão Tarcísio foi o que lá no início fez com que o Rony abrisse a cabeça para entender que precisa estudar o trombone, o acesso ao método do Gagliardi, como ele disse. Eu estou apontando algumas coisas aqui para ele contar. Mas eu acho muito interessante a gente ver que essa ideia de organizar uma associação faz com que o conhecimento se dissipe de uma forma organizada e a gente tenha frutos como um cara lá da Alagoas que conseguiu aprender o trombone, aprender a improvisar, ainda com o método do professor Gagliardi, por exemplo. Né? Uma coisa interessante a gente observar. Então, eu queria que o Rony contasse um pouquinho disso, do início dele, né, do contato com o trombone e do contato dele com a improvisação. Rapidamente, assim, Rony, dentro do que se você conseguir. Maravilha. Se você quiser falar disso, né? Então eu tenho 10 minutos, não é isso? É que às vezes quando eu começo a falar, aí as coisas começam a fluir e às vezes eu falo demais. Mas, então, a minha história com a música começou da seguinte forma. Eu tenho uma tia que é formada em canto e aí ela é da igreja e tinha uma banda de música na igreja. Então, ela acabou levando o meu irmão, que é trompetista, para estudar música, né? E esse convite também foi lançado a mim. Tipo, eu tinha 10 anos na época. Mas, assim, naquele momento eu não me interessei muito. Então, ele foi estudar música, enfim. E aí, o primeiro instrumento dele foi trombone de pisto, né? Então, eu vi ele estudando o trombone e aquilo começou a chamar a minha atenção, né? Em um determinado dia, que ele saiu para jogar bola, brincar, alguma coisa desse tipo, e eu estava em casa e minha mãe colocou os discos lá, evangélico, cristão, para tocar lá. E eu olhei para o trombone assim, eu disse, pô, a oportunidade é agora pegar aquele trombone ali e soprar, né? Então, fui lá, peguei o trombone e comecei a tocar as coisas assim, a melodia estava na minha cabeça, eu conhecia os hinos, então eu fiquei brincando com aquele trombone ali. E ele chegou, e aí, pô, aquele ciúme todo do trombone, não pode pegar o trombone. Aí limpou o trombone todo, guardou, tá? Pô, eu quero estudar, quero tocar um instrumento, né? E aí, um determinado dia, eu pedi para ele me levar no ensaio da banda. E tinha um outro amigo que morava na mesma rua, que também era músico e tocava piano, tocava trompa, enfim. E aí meu irmão não queria me levar, porque era um pouco danado e ele achou que eu ia dar problema lá, causar algum problema lá no ensaio, né? Então, esse amigo falou, não, leva ele, pá, aquela coisa toda. E eu cheguei lá, eu fiquei encantado com o ensaio da banda, aqueles instrumentos, assim, eu vi aqueles instrumentos todos brilhando, assim, pô, eu fiquei encantado. E hoje, o maestro teve a sacada de observar, né, essa minha postura, esse olhar, essa atenção minha no ensaio. Tanto que quando terminou o ensaio, ele chegou para mim assim, disse, e aí, você tá com quem aqui? Tá? E eu disse, não, meu irmão Alberto, toca aqui. Você quer estudar música? Não, era tudo que eu queria ouvir, era aquilo, né? Então, disse, pô, agora quero que sim, tá? E ele, então vem semana que vem, quarta-feira aqui, estudar música, tá? Aí eu fui estudar música. Aí, para resumir, eu comecei a estudar música e ao mesmo tempo estudava música com esse outro amigo que morava na mesma rua. Porque ele era um cara que já tinha uma visão um pouco mais lá na frente. E assim, ele via que a maioria dos músicos eles não sabiam dividir direito, tocavam de ouvido, né? Então, não, tu vai estudar divisão aqui comigo, porque a maioria lá não toca de ouvido, escuta primeiro, pá. E aí comecei a estudar com ele e ao mesmo tempo estava estudando trompa, essa trompinha Maria Chiquinha, né? Com ele também, foi o meu primeiro instrumento. E aí, toda semana eu ia lá, né? Fazer aula de música. E aí comecei a tocar. Na época, na banda, não tinha bateria. Era surdo, prato, bumbo, né? E tarol. E aí eu passei por todos esses instrumentos percussivos. E depois, quando eu já estava indo bem na trompa, eu comecei a ir na banda e comecei a tocar trompa.
E aí, passado o tempo, peguei a trompa de harmonia. Só que a trompa de harmonia não era da igreja, era do exército. O maestro era do exército. Então, ele levava esse instrumento na sexta-feira. Quando ele saía do exército, ele já passava na minha casa e deixava essa trompa lá para mim estudar, porque ele sabia que eu gostava de estudar. Então, ele me trouxe um método, ele foi muito importante na minha vida. Assim. E eu começava a estudar e estava com a trompa, ele trazia disco de trompistas tocando, solistas, enfim. E eu tocando a trompa, e nisso a gente tinha uma vivência muito importante na rua com esse meu amigo, porque ele já era metido a escrever as coisas. Ele tocava piano, então ele gostava de escrever. Fazia arranjos de desenhos, a gente ficava com um gravador gravando as músicas de desenho, e ele escrevia aqueles arranjos, e o meu irmão tocava no trompete, eu na trompa de harmonia, ou ia para a trompa, Maria Chiquinha, ele ia para a trompa de harmonia, que ele tocava trompa de harmonia também. E às vezes eu inventava uma bateria, a gente ficava batendo no sofá também. E, enfim, a gente ficava sempre... Isso era quase todos os dias na semana, a gente tinha esse contato, né, de estar tocando. E aí eu passei, como não tinha trompa, aí eu fiquei no trompete, depois do trompete um pouco de bombardino. E aí, enfim, eu disse, eu quero um instrumento, porque toda vez que terminava o culto, eu ficava chorando, porque eu queria um instrumento para chorar, para tocar, para estudar. Ele disse, não, é porque a igreja não vai comprar agora, aquela coisa toda. Aí ele disse, tem um clarinete aqui. Você quer um clarinete? Lembro como um amate, um tcheco. E aí esse amigo meu disse, não pega não clarinete não, porque não tem solos e tá. Pega o trombone, parece que tem um trombone lá. E aí eu cheguei na aula de música, peguei o clarinete, ele passou, toquei a escala do clarinete, mas eu estava meio triste, isso com 13 anos. Aí ele disse, você está meio triste, não quer o clarinete? Eu não quero o clarinete, eu quero o trombone que tem aí. Você quer o trombone mesmo? Quero. Aí peguei o trombone, ele pegou o trombone, chamou o menino lá que já tocava, e ele me passou as escalas assim, né, da forma dele, né? Não ensinou posições nem nada, então aprendi a soprar, fiquei soprando, já tocando umas músicas assim de ouvido. Enfim, ele chegou na semana seguinte, já veio com o método Perrette para mim, e me deu o método Perrette, e já veio com o disco do Radegundes, e me deu para mim também. E aí eu comecei a escutar aquilo e ficava estudando. Não tinha o conhecimento, não tinha a concepção nenhuma de estudo, não tinha escola. Então, praticamente, eu queria tocar o método todo no dia só. Né? Mas estava ali, todo dia, futucando, tá. E na outra semana ele chegou com a fita. E nessa fita era um lado Raul de Souza e o outro lado J.J. Johnson. E aí eu comecei aquilo ali, como eu falei para o Pedro, o que me chamou mais atenção naquele momento ali foi o Raul, dentro da minha concepção. Eu não tinha maturidade nem concepção para entender a música do DJ naquele momento. Então, assim, o Raul, de cara, assim, foi o que me chamou a atenção e eu fiquei encantado com aquilo ali. Então, eu já pegava o trombone e ficava querendo tocar que nem ele, querendo tirar as músicas e querendo tocar daquele jeito, enfim. Com 3 semanas, um mês, chegou o conhecimento que tinha o professor Tarcísio, que era bacharel em trombone, que morava aí, o Tarcísio fazia tudo aqui, mas eu não tinha conhecimento, então, não pegava o trombone, estudar trombone, quem era o Tarcísio. A partir do momento que eu peguei o trombone, um amigo chegou a mim e falou, né, do Tarcísio. Eu fiquei encantado, aí chegou um disco para mim com o Tarcísio assim, fazendo naipe num disco. E tinha a foto dele, de outro grande trompetista daqui também, com o Edson Ferro, que foi professor de Joatan. E aí eu ficava namorando ele com o trombone assim, eu ficava olhando para ele assim, aquela foto, quero conhecer esse cara, quero estudar com ele, 13 anos. Aí um amigo mais velho passou na minha casa e disse, Tarcísio toca lá na orquestra de câmara da universidade. Quer ir lá não? Vamos lá marcar pra gente conhecer ele, tá embora. E a gente foi a pé. Foi andando, umas meia hora, assim, andando. Cheguei lá, Tarcísio. E aí nesse dia tava eu, foi bem curioso, porque tava eu, meu irmão, e o outro trompetista, e mais um trombonista. E aí ele fez uma roda, e aí a gente bateu um papo, primeiro, depois ele disse, toca alguma coisa. E nisso eu já tinha ouvido, ele já tinha levado, esse maestro, o Watts, já tinha levado para mim o disco do Roberto Marques. Eu já tocava... Já tinha tocado de ouvido aquilo ali. E aí o Tarcísio, quando chegou na minha vez, eu toquei aquilo para ele. Aí ele rindo e olhando para mim, rindo. E eu sem entender, né? E parei, eu era muito tímido
muito, muito tímido mesmo. Para falar era difícil. E aí o Tassi disse, você parece com um grande trombonista do Brasil. E eu olhando para ele assim, você sabe quem é o Vitor Santos? Eu, não sei não quem é não. Você parece, lembra muito ele, tá? Pô, e aí a gente começou a fazer aquela rotina de aquecimento, número 1, né? T, pá, 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 pá. Eu não sabia o que era posição. Aí eu ficava pescando com o outro. O outro, ele falava, terceira posição, aí eu olhava para a mão do outro e ficava pescando, né? Aí quando ele saiu para tirar a xerox do material, eu cheguei perto dele assim, bem tímido, disse, professor, eu não sei o que é isso de primeira posição, segunda posição. Ele botou a mão na minha cabeça e disse, não se preocupa não, que você vai aprender o que é isso. E aí, consequentemente, ele já me levou para a casa dele na semana seguinte. E eu frequentei a casa dele, pô, eu fico até emocionado. Peço até desculpa, mas... Deixa eu respirar aqui. Mas o Tarcísio, para mim, foi um pai. Chama o capitão aí, capitão. Dá uma palavrinha aí, capitão. Conta essa história aí que o Rony tá dando conta, não. E assim, ele chegou num momento um pouco difícil na familiar, de pai e mãe. Ele me acolheu assim de uma forma, 6 anos frequentando a casa dele toda semana. Estudando com ele me apresentou os discos. Cheguei na casa dele, fiquei encantado, bicho, com aquela coisa assim, prateleira lá cheia de disco. E ele começou a mostrar para mim tudo, material, as coisas, pô. E eu comecei a ouvir, ele leva para casa isso, e eu ouvindo um Carl Wind, aquelas coisas todas. Ele viu que eu gostava de improvisação. E aí, pô, o material todo, e aí a gente chegou, terminaram, o primeiro método foi o Gilberto Galeatti, que eu falei pro Pedro. E aí o Tarcísio despertou a questão da criatividade em mim, da improvisação mais ainda. Porque a gente fazia a lição, e aí, pô, ele chegava para mim e disse, agora quebra os cantos, tenta criar em cima dessa melodia. E aí ele fazia para mim, mostrava para mim, mais ou menos dava a ideia. E aí ele disse, ó, a tonalidade é essa, tá? Você tem que encontrar o repouso, fazer a frase e repousar, tá? Poxa, eu comecei a brincar com aquilo, ia para casa e ficava brincando. Então, automaticamente, eu comecei a despertar a questão da criatividade. E aí eu já escutava muito e queria tocar aquelas coisas, queria tocar junto, entender como é que funciona a questão da linguagem, mesmo sem entender da harmonia, da parte da harmônica, mas eu sacava, o ouvido já estava um pouco apurado, eu sacava a tonalidade, já ia encaminhando as coisas, tá? E aí isso aí foi muito importante para mim, nessa parte inicial, né? O Tassi, ele para mim assim foi o cara que mostrou para mim assim, ó, o caminho é esse, vai seguindo, mas tu tem que estudar, tem que procurar estudar harmonia, tá, essas coisas todas. E aí eu vou falar um pouco mais na frente, depois do processo da coisa, quando chegou um momento que realmente eu precisei estudar harmonia e ter consciência do que eu fazia, né, para as coisas sair daquele nível, porque realmente cheguei de frente com uma parede, com uma barreira que o ouvido, só com o ouvido não tinha como eu passar dali. Eu tinha que buscar o conhecimento, a ciência da coisa. E aí depois eu vou contar essa outra parte. Ô, Rony, primeiramente gostaria de agradecer aqui em nome de todos aqui, porque está todo mundo emocionado aqui, ó, pela quantidade de gente que se manifestou, fora os que não manifestaram ainda, né? Acho que todo mundo aqui está emocionado com a sua história. Isso aí realmente sentimento de gratidão, contagia a gente. É muito bonito, né? Já valeu o encontro aí, esse seu depoimento. E continuando aí um pouco, eu queria comentar uma outra coisa para enriquecer, que o Galhardo, tivemos a oportunidade de conviver com ele um pouquinho, pelo menos, mas o Galhardo, ele tinha uma coisa que tem muito a ver com o que você fez, porque ele fazia realmente, os exercícios dele era meio que um improviso dele, né? Não era um improviso assim espontâneo tanto, mas ele improvisava uma melodia em cada tom. A gente já teve a oportunidade de ver ele uma vez com o Verne Cagarais, né? E com a Janet Cagarais. Eles fizeram com ele assim,
vou tocar uma nota no piano. E tocou uma nota no piano, falei assim, faz uma melodia daí. O Galhardo fazia aquela melodia, parecia um estudo pronto de trombone, né? Parecia mesmo, né? Então, assim, eu acho que esse caminho que você pegou já tinha um início assim que tem a ver um pouco com essa característica da improvisação, que o Galhardo tinha isso. Não era um improvisador, né? Mas ele tinha essa criatividade de criar uma melodia na hora, um exercício na hora, né? Muitos métodos dele. A gente sabe, por depoimento dos alunos, que foi feito assim. Era um exercício que ele fez para um aluno, fez para o outro, virava um método. Então, compartilhar isso aí que é muito importante quando a gente tem uma pessoa talentosa como você, que encontra um professor que tenha referências, como o Capitão Tarcísio, né, que além de ter a experiência de ser um grande trombonista, ele buscava se atualizar nos encontros de trombone. É aí que eu falei lá no início, né? Como que a coisa toda faz uma grande ligação, né? E essa informação veio descarregar num talento como você, que estava precisando, tá, né? Estava carente dessa informação, né? E assim, com sede dessa informação, né? Então, realmente, o capitão foi um anjo assim na sua vida, a gente pode dizer, né? E continuando aí, depois disso, você falou que chegou numa parede, né, que você estava desenvolvendo, né, que de repente alguma harmonia que aparecia, algum acorde, você acabava sempre se embaralhando ali naquele momento, coisas desse tipo, né, que você relatou, né? Estou compartilhando aqui para a gente direcionar, né? Então, assim, aí você percebeu que para avançar na improvisação onde você queria chegar, estava faltando alguma coisa, né? Sim. Não é isso? É aí que entra o Vitor Santos na jogada, né? Porque, assim, as coisas já fluíam, mas era assim. Eu vi uma vez aqui, o Marcelo Martins esteve aqui em Maceió, e ele falou uma coisa muito interessante. O Marcelo Martins também foi aluno do Vitor durante alguns anos. E ele falou o seguinte, ele disse, quando você tem o conhecimento, mesmo quando você não está naquele dia, com aquela inspiração, as coisas estão tudo no lugar, né? E quando você não tem o conhecimento da coisa, que você está usando o seu ouvido, às vezes você vai, mas às vezes não vai funcionar. O negócio você vai bater na trave ali, enfim. Mas quando você tem o conhecimento, mesmo você não estando naquele dia, que realmente essa coisa da improvisação tem realmente a coisa do momento, do dia, a coisa espiritual, do que você está sentindo, realmente como é que está o seu dia, né? Então, mas está tudo no lugar, está tudo certinho. Você tem consciência do que você está fazendo, está tudo bem colocado. Você tem, pô, não foi aquele improviso que eu gostaria de fazer, que eu fiz daquela outra vez, mas está tudo certinho, está tudo soando bonito, entendeu? Então, foi assim comigo, porque eu lembro que num festival aqui, eu fui fazer um solo com um sambista, e aí eu cheguei pro professor Tarcísio e disse, professor, trouxe a fita com a gravação do rapaz cantando, ele disse, pô, cria um solo para mim aí, professor, o rapaz quer um solo aí, tá. E ele foi criou um solo para mim, deu uma ideia. Quando chegou no dia, eu ouvindo muito, com essa coisa já de estar todo dia ouvindo Raul e Roberto, essas coisas todas, e tentando tocar aquelas coisas dentro daquela linguagem. Quando chegou na hora, simplesmente assim, veio a ideia, a cabeça foi para outro lugar e a harmonia já estava fluindo na minha mente de tanto ouvir, o ouvido foi embora. E acabou saindo um solo, um improviso lá, que depois eu tinha ido para Brasília, passar um tempo na casa de Alcimar para estudar. E aí, quando eu voltei, eu estava rolando a gravação desse disco. E aí eu fui gravar, e quando o rapaz soltou essa gravação, ele disse, escuta esse solo de trombone aí, o solo é aí, nessa parte aí. E eu ouvi e não me conheci. Eu disse, quem é esse trombonista aí? Quem é esse cara aí? E ele disse, é você. Eu disse, eu não sou eu não. Então, era o seguinte, eu nem me conheci naquele momento, assim, porque realmente tinha coisas que fluía, mas tinha momentos que eu me deparava com harmonia, que o ouvido não estava acostumado a ouvir determinados acordes, ou acorde de empréstimo modal, ir para outro caminho. Então, o ouvido já não ia, as coisas não fluíam.
Então, eu, por mais que eu estudasse, queresse desenvolver o ouvido, tinha harmonia que o negócio não fluía, o negócio não ia. E às vezes o negócio saía bom, mas às vezes o negócio não saía. Porque eu não tinha consciência do que estava fazendo. Então, foi quando eu comecei a estudar com o Vitor e eu falei para ele, porque aí chegava aquelas teorias, né? Não, quando você vai improvisar, simplesmente fecha os olhos e é o que você está sentindo e viaja ali, vai embora, tá? Aquela coisa toda. Você não pensa em nada. Eu falei isso para o Vitor na primeira aula. Vitor, aí o Vitor disse, então você não está fazendo nada. Simples assim, você não está fazendo nada, você não está pensando em nada, você está fazendo. Aí ele falou para mim, Rony, você vai aprender. Você já tem a fluência do trombone. Mas você vai entender que tudo que eu faço no trombone, todas, às vezes, essas 1000 notas aí, eu tenho consciência dela, de cada uma delas. Eu conheço cada uma delas. E você vai ter esse conhecimento. E aí, quando eu comecei a estudar, assim, com um mês, assim, as escamas já caíram, assim, dos olhos, e o trombone já começou a fluir de outra forma. E aí só foi a questão de maturidade, de prática, de vivência, de experiência própria, e de buscar o meu colorido, o meu som dentro do meu conhecimento. E é isso que eu tenho buscado, né? Porque, assim, é uma coisa que depois a gente vai falar sobre essa coisa da identidade, essas coisas, né? E eu vejo, eu tenho uma concepção sobre isso. Eu acho que podemos dar uma pausa aqui com o Rony, né? Agradecer muito esse início, né? Vamos abrir o espaço agora, Rony. Muito obrigado pelo depoimento. A gente vai continuar isso aí. Vamos fazer um ponto de interseção dos três daqui a pouco, né? E agora eu gostaria de convidar aqui para dar o seu testemunho aqui o nosso querido Chesco Carvalho. Conta um pouco da sua história, Chesco, daquelas questões todas, né? Né, de você querer ser uma coisa que as pessoas não acreditavam, às vezes nem conheciam, né? O que você queria saber, você mesmo, né? Igual você já deu no depoimento, você que chegou a falar comigo já, né? Que você mesmo sabia muito bem, né? Aonde você queria chegar, o que era, né? Mas você tinha essa gana de que tinha muito o que dizer, muito o que se expressar, muito a desenvolver, tinha muita coisa, um vulcão de criatividade dentro de você, vamos dizer assim. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história aí, que apesar de você tocar tanto igual você toca, né? Eu acho que muita gente aqui não teve a oportunidade de conhecer, vai ficar impressionado, né? A partir de agora, todos os três que estão aqui, né? Quem não conhece ainda, né? Uma oportunidade aí, diga aí para o Brasil inteiro, só tem trombonista aqui e você é um cara que merece ser ouvido. Ok, obrigado, Pedrão. Villa-Lobos, ele tem uma frase que ele diz assim, né, que o conservatório dos músicos dos interiores são as bandas de música, e isso é uma verdade absoluta, porque eu venho de banda de música, né? Assim, geralmente, às vezes, a gente tem alguém na família que nos influencia, ou um pai que toca, né? Ou um irmão, enfim, ou um tio. Mas, assim, eu não tive nada disso. Tinha meu pai, que ele era um boêmio, conhecia a galera da noitada, né? Gostava de cantar, mas não era músico nem cantor profissional, não. Mas ele estava no meio da cena cultural aqui da minha cidade, que é em Viçosa do Ceará, né? E aí, nos festejos da cidade, os festejos da padroeira, sempre tinha a banda de música, né? Aqui no interior é muito constante isso, a banda de música tocando atrás da procissão, né? E eu era um menino de 8 anos de idade que ficava correndo antes de começar a missa, brincando com os outros amigos atrás da igreja, correndo, né? E aí, um certo dia, meu pai disse assim, ó, vamos ver a banda de música tocar hoje, porque sempre quando a banda chegava, minutos antes de começar a missa, eles tocavam ali umas valsas, uns dobrados. Eu não conhecia, né? Estou dizendo agora, mas eu não conhecia. E aí, nesse dia, eu não fui brincar. Eu lembro como se fosse hoje. Aos 8 anos de idade, meu pai me levou para assistir a banda. Quando eu cheguei, aí eu vi umas pessoas assim, parecidas com a minha idade, que eu já conhecia só de vista, né? E aí eu falei pro meu pai, eu disse, pai, eu conheço aqueles meninos ali. Já vi eles no colégio. Olha, aí meu pai disse, olha, pois eles estão tocando ali, ó, tu não quer aprender também, não? Aí eu falei que queria, né? Quando terminou, o meu pai foi falar com o maestro, porque conhecia, e disse para ele se não tinha possibilidade dele me ensinar, né, música.
E aí ele disse, olha, mande seu filho ir na segunda-feira, lá no antigo cinema aqui na cidade, que lá onde acontecem as aulas de música. E aí na segunda-feira meu pai me levou, isso eu tinha 8 anos de idade. Quando eu cheguei lá, ele disse que tinha 100 pessoas, né, que era a escola do município, 100 pessoas para começar as aulas, que era de manhã, à tarde e à noite. Eu também não entendia muito, comecei, né? E aí eu via gente chegando lá e dizendo assim, qual é o instrumento que eu vou tocar? E aí eu ouvia o maestro dizer assim, que isso aí vai desistir é rápido, né? Era um ensino bem conservatorial, digamos assim, né? Hoje não, hoje as coisas acontecem muito rápido, mas naquela época não. E aí eu fiquei, nesse negócio de 100 alunos, sobraram 7, e eu estava no meio desses 7. Eu não desisti, porque assim, foi um ano só estudando teoria e solfejo, e ele pegava firme em solfejo. Ele tocava no instrumento, queria que a gente cantasse na mesma altura, e só passava para outro exercício quando eu tivesse cantando o solfejo de có e na altura que ele, eu não entendia, na altura que ele quisesse. Isso colaborou bastante para eu assim conseguir ter um ouvido um pouco legal, né, para entender, ouvir a altura, saber que nota é, sem precisar pegar o instrumento. Então eu vejo que isso foi um exercício fenomenal. E aí eu não desisti, mas de 100 pessoas sobraram 7 pessoas, porque muito entravam querendo pegar o instrumento e tocar logo, né? E o maestro já sorria, porque o modo de ensino dele era esse. E você passava 6 meses, de 6 meses a um ano, estudando teoria e solfejo todos os dias. Eu não desisti, porque após terminar a aula, eu sentava para conversar com o maestro, antes do meu pai vir me pegar, e ele contava assim umas histórias muito cabulosas. E eu, criança de 8 anos, ficava fascinado. Então eu não ia nem pela aula de música, eu ia ansioso para terminar a aula de música, para eu sentar e ouvir as conversas dele, né? Até que chegou o dia de eu pegar no instrumento. Só que assim, eu já conhecia o sax, eu não sabia os outros instrumentos, né? Eu conhecia o sax por causa do Kennedy, do Teixeira de Manaus, que meu pai ouvia em casa. Meu pai ouvia os CDs do Teixeira de Manaus, ouvia o CD aqui de uma banda chamada Mastruz com Leite, sax solo, ouvia Ivanildo, sax de ouro. Então eu só conhecia o sax, então eu entrei para querer aprender sax, eu me apaixonei pelo sax, né? E aí, quando chegou a hora do mestre, assim, pronto, agora você vai pegar o instrumento. Aí eu falei, mestre, eu queria pegar o sax. Aí ele sorriu e disse assim, olha, tem uma fila enorme pro sax. Vou logo de antemão dizendo que não tem vaga para você pegar sax, não, a não ser que você tenha um instrumento. Aí eu disse, não tem, minha família também não tem condição de comprar. Aí ele falou assim, ó, tem um trompete aqui. É um instrumento legal, é um instrumento que você passou o ano todo ouvindo, eu tocando o solfejo para você nele, então você já tem um pouco de ideia. Bora pegar o trompete? Aí eu disse, bora. E o trompete era de um membro da banda de música, né? E aí eu peguei o trompete e ligeiro eu aprendi a escala, porque quando eu soprava a nota errada, se ele dissesse assim, ó, aqui é um sol, né? E aí eu soprava, eu escutava um fá. Aí eu dizia, mas maestro, não é um fá, não? Aí ele veio explicar, não, o trompete, ele é um instrumento transposo, é assim, 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 assim. Porque quando eu tocava a nota, o meu ouvido soava a nota um tom abaixo, né? E isso eu achava estranho pra caramba, né? Mas aí eu peguei rápido o trompete e estava desenvolvendo os exercícios. Aí um dia, à tarde, eu estava com o trompete estudando, já estava dominando a escala, estava fazendo as escalas cromáticas. Já ia pegar o método para desenvolver mais, né? Aí chegou um dos músicos da banda, que era o dono do instrumento, e aí ele viu eu com o trompete, ele ficou um pouco, acho que com ciúme, e levou o trompete para casa. Era dele, né? Nunca tinha levado, sempre deixava lá na sede da banda. E aí o maestro chegou e falou, ó, o rapaz pegou o instrumento dele e levou para casa. Nunca estudou, mas aí agora disse que é porque ia estudar. Talvez ele ficou com ciúme aí, né? Aí eu, beleza. Aí ele falou assim, olha, mas tem outro instrumento aqui para você, é a mesma coisa, só vai mudar o timbre, é o trombone de pista, aquele curtinho e dó, né? Aí eu disse assim, mas é a mesma coisa? Ele é, as mesmas posições, né? Só muda o timbre. Aí eu, poxa, tá certo, então beleza, né? Então, tá ok. E aí ele me deu o trombone de pisto, né? Isso eu tinha 9 anos de idade, né? E aí eu aprendi, já estava sabendo no trompete, mas sempre o meu desejo era tocar coisas de sax, né? Então eu pegava o trombone e aí ele deixava eu levar para casa, que o instrumento era do sobrinho dele, né? E aí eu comecei a desenrolar no trombone e aí pouco tempo depois eu já comecei a tocar na banda, né? Ganhava uma bolsazinha tocando nos festejos, aí ganhava um dinheirinho e tocava
na banda de música. Aprendi ali uns 3 dobrados e quando tocava esse dobrado eu acompanhava. Quando não, eu ficava dublando e os outros tocando, né? Então isso foi muito interessante. E aí, quando eu comecei a desenvolver essa questão da leitura, eu não tinha noção de nada. Assim, hoje está muito diferente as coisas, mas na época, os músicos de banda de música, principalmente nós instrumentistas de sopro, a gente não aprende harmonia como um pianista, como um tecladista, como um violonista, né? Então, a gente tem esse déficit, digamos assim, de hoje as coisas talvez estão um pouco diferentes, mas eu estou falando isso na década de 90, né? Então, eu não sabia o que significava harmonia, não sabia que existia acorde, não sabia nada. Eu sabia ler um pouquinho da partitura e as posições das notas no trombone. E aí, quando o maestro trouxe a partitura do trombone, eu falei assim, aí eu olhei para a do sax, aí eu falei assim, caramba, macho, o trombone não faz nada não, é? Aí eu cheguei pro maestro e falei assim, maestro, rapaz, isso eu tinha 9 anos de idade. Por que é tanta coisa pro sax ali, pro trombone, é só essas cabecinhas de nota? Aí ele falou assim para mim, né? Se ele for um pouco ignorante, ele falou, não, o trombone só faz isso mesmo, o trombone não sola, não. E aquilo me deixou assim um pouco desmotivado, né? E eu, caramba, rapaz, eu sempre quis tocar sax, eu peguei esse instrumento não sola, mas eu não tenho condição de comprar um sax para aprender. Então, eu peguei o método de sax, chama Madeu Russo, né? Peguei um método antigo, era um método, eu vi lá na prateleira lá e levei para casa e comecei a estudar na tonalidade de sax e essas coisas para trombone, pegando de ouvido os forrós do Mastruz com Leite, uma dificuldade tremenda no trombone, a questão da articulação para fazer parecido com o sax, né? E não tinha ninguém para ensinar. Então eu tentava simular num trombone de pisto a agilidade do sax. E eu não conseguia, mas eu batia sempre nessa tecla, né? Eu dizia, não, pois já que eu não tenho um sax, eu vou mostrar para ele que eu consigo tocar as coisas de sax no trombone, né? No trombone de pisto. E aí, quando eu já estava com quase 11 anos de idade, chegaram os instrumentos novos, né? Para a banda de música e mudou o maestro, né? Mudou o maestro. E aí entrou outro maestro e chegaram os trombones de vara, esses trombones já lançamento da Verio, com rotor. Ninguém tinha aqui nessa região, só a minha cidade. O prefeito investiu e comprou os melhores instrumentos, né? E aí chegou esse instrumento, aí chegou o maestro novo, e aí o maestro perguntou se eu sabia tocar trombone. Eu disse, sei, mas é trombone de pisto. Isso eu tinha quase 11 anos de idade por aí. Aí ele falou, ó, não tem problema não, eu vou trazer um sobrinho meu e ele vai lhe ensinar a escala do trombone de vara. Você já tem uma embocadura, né? Então, tudo bem. E aí ele trouxe o sobrinho dele, ele me ensinou a escala de dó no trombone. Ele não sabia nem usar o rotor. Perguntei o que era aquilo, ele disse só assim, não mexe nisso aí não, pelo amor de Deus. Nem eu sei o que é isso, o cara do trombone disse, né? Aprenda só isso aqui. Então, como eu já tinha trabalhado bastante no ouvido, eu sentia quando eu estava com a nota diferente, né, do trombone. Não tem marcação, não tem, o instrumento não é temperado. Então, eu comecei. E pronto, foi só isso, né? Eu peguei a escala de dó e saí buscando as outras coisas de ouvido, né? Encontrando ali, depois comecei a mexer no rotor e vi que ele mudava as posições. E aí cheguei aos 12 anos de idade, 2 anos estudando o trombone de vara, né? Assim. E aí comecei a passar as coisas pro trombone de vara de sax. E aí foi que a dificuldade foi tremenda, pior do que o trombone de pisto, no trombone de vara, né? E eu ficava assim, poxa, macho, eu já tô velho para aprender sax, então vai ser esse instrumento mesmo. Eu pensei assim comigo. Mas eu quero tocar parecido com sax. Então eu comecei a pegar forró no trombone, pegar, por exemplo, crioula no trombone, essas coisas no trombone que era uma dificuldade tremenda naquela época fazer isso, mas eu comecei a batalhar nisso, né? Aí até que veio assim essa virada de chave. Até então eu não tinha estudado um método de trombone, né? Até que aos 12 anos surgiu o primeiro festival na minha cidade, Festival de Música da Ibiapaba. E isso aí foi assim um divisor de águas no meu estudo do trombone. Por quê? Porque se no Brasil as coisas chegam séculos depois, tu imagina no interior.
do Ceará, né? Por exemplo, se as coisas acontecem lá nos Estados Unidos bem rápido e vai chegar aqui no Brasil não sei quantos anos depois, aí para chegar aqui, isso naquela época, hoje com o advento da internet, as coisas estão bem mais fáceis, mas porém são vários caminhos que às vezes a gente pega um caminho que não é tão legal, né? Por tanta diversidade de coisas que tem ao nosso bel prazer, digamos assim. E aí chegou o primeiro festival de música, e aí eu já assinava aquela revista Veril, né? Pedi um cara assinar para mim e às vezes pagava, às vezes eu não pagava. Então eu via os artistas da Veril, via o Bocato, via o sexteto de trombone. Então eu ficava sonhando em conhecer esses caras, né? Assim, eu com 12 anos de idade. E aí quando veio a Azeitona no festival, né? E aí eu comecei a tocar em banda de forró. Nessa vez eu cheguei pro cara da banda, disse que ia participar de um festival e disse que não ia poder tocar, não ia poder fazer esses 2 finais de semana de show com eles, porque eu tinha uma missão muito grande, eu sempre quis conhecer esse cara. E assim foi. Aí foi quando o Azeitona veio para minha cidade, junto com vários outros grandes músicos, né? E aí ele trouxe foi um divisor de água, ele trouxe métodos, trouxe discos, coisas que eu não conhecia, né? E aí eu lembro que ele trouxe o método do Gilberto Galhardi, né? E trouxe um método que eu fiquei fascinado por ele e comecei a estudar todinho. Só que quando ele me viu tocando, foi interessante, o Azeitona, ele disse assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, tu menino, essas coisas que tu faz aí, nem no método de trombone tem. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele disse, é muito rápido, macho. Como é que tu faz isso? Ele começou a me interrogar, né? Perguntar, onde foi que tu aprendeu isso? Eu disse, olha, eu transcrevi muita coisa de sax. Só que eu senti uma dificuldade tremenda nessa questão da região, eu não sabia explicar, né? Da região da boca, de poder fazer parecido com sax, mas era isso que eu fazia todos os dias, horas e horas, 8 horas por dia, era ouvindo sax, era ouvindo os forró solado e tentava fazer no trombone, e aí eu consegui, eu acho que arduamente, desenvolver um pouco digamos, essa flexibilidade para tocar no trombone. Aí ele sorriu e diz assim, olha, pois tu tem uma facilidade tremenda que, sinceramente, eu não consigo fazer nem perto dessas flexibilidades que tu faz aí. E nem nesse método tu vai encontrar. Ele disse desse jeito. Aí eu fiquei assim, mas uma coisa tu vai ter que fazer. Tu vai ter que estudar bastante as 7 posições do trombone, regular cada nota, que isso aí vai ser assim tremendo na tua, e eu vou te ajudar nisso. O festival era uma semana, né? E depois só no outro ano, mas aí eu peguei muito material, peguei um método que eu estudei de capa a capa, um método, não sei se vocês conhecem, chamado João da Silva. Você já ouviu falar desse método, né? Cara, eu estudei esse método todo, estudei e voltei, né, para chegar no ano seguinte eu mostrar para ele, né? Então eu estudei esse método, estudei também um Peretti, que o menino citou também, né? E depois eu estudei acho que umas 200 páginas do Arbans. Isso foi o meu estudo de trombone, e sempre eu gravava e me ouvia, né? Gravava sempre. Tudo que eu fazia eu gravava e ficava ouvindo e dizia, não tá legal, eu acho que eu posso cantar mais, eu acho que o meu instrumento pode se parecer mais com a voz, né? Eu ficava sempre me questionando, porque o festival vinha, aquela uma semana eu pegava e durante um ano eu não tinha professor mais, então era eu e Deus, né? E aí o interessante é que eu ficava, por exemplo, meu pai sempre criou gado, né? Eu ficava lá no quintal de casa, a casa do meu pai era como se fosse um sítiozão grande assim, então um quintal imenso, e ele criava gado. E eu pegava aqueles exercícios exercício de aquecimento, né? Essas coisas. E os bois do pai começavam a responder. E aí eu ficava um pouco assim, digamos, encabulado, assim. Eu olhava para um lado e para o outro, ver se não tinha um irmão meu mangando. E aí eu dizia assim, ó, pois vamos lá, gente. Isso eu tinha uns 13 anos de idade. Vamos lá, eu vou fazer e vocês repetem, né? Eu ficava como se eles fossem meus alunos. Eu ficava simulando aquilo que o Gilvando fazia na sala de aula, lá no festival. Uns 30 trombonistas e ele
fazia, a gente repetia. Então, eu ficava sonhando, eu era um pré-adolescente, 13 anos de idade, né? E ficava fazendo. Então, as minhas tardes, de 1 da tarde até quase 6 horas da noite, era no curral, fazendo esses exercícios do método. E aí, depois, pegava e tentava tocar alguma coisa de ouvido junto com a gravação, né? Isso foi o meu estudo técnico do trombone, digamos assim, mas eu estudei esses 3 métodos, né? Estudei esses 3 métodos, e aí quando veio o outro festival, né, no ano seguinte, eu já estava bem mais conhecendo o meu instrumento, conhecendo o trombone, né? Mas até então eu não sabia o que significava improvisação, o que significava harmonia, não sabia nada disso. Eu sabia a parte técnica do meu instrumento, mas eu já estava de saco cheio de estudar método. Eu estudei, eu fui um cara assim, por não ter um professor ali, eu me cobrei demais. Eu não tinha outra coisa para fazer. Talvez se fosse hoje, eu estaria sei lá, no Instagram, no YouTube, jogando, ou sei lá, com tanto mecanismo que a gente tem hoje, para você aprender, colocar uma criança para estudar um instrumento, um adolescente, é muito difícil. Mas na minha época, não tinha essa disponibilidade que nós temos hoje, né, de redes sociais. Então, o instrumento para mim era o meu maior prazer. Então, eu fui bem assim, criterioso, eu estudei mesmo, estudei pra caramba mesmo. Tem até um fato interessante que o meu sobrinho uma vez disse que ia ligar para a polícia, porque eu estava 1 hora da manhã estudando o trombone. E eu era assim, ó, eu só saía de um exercício depois que eu tocava de cor. Ou seja, eu não ficava mudando página. Eu passava, às vezes, 1 mês num exercício até ele sair assim, de cor. Até eu não precisar fazer nenhum esforço, né? Tanto que, tempos atrás, aí veio, no festival, veio o Sandoval. E eu peguei eu não lembro qual é o método, mas é um método de trombone baixo com os exercícios criativos que sopra, rotor. Eu não estou lembrando agora, né? E aí eu falei assim pro professor Sandoval, olha, eu já estudei esse método aqui, né? E aí eu acho que o Azeitona já tinha falado sobre mim para ele, né? Aí ele falou assim, pois amanhã eu quero que você faça aqui para a sala todinha 10 exercícios e eu vou escolher qual. Isso era um adolescente de 14 anos, né? Aí eu falei, beleza, professor. Que eu disse que eu fazia de cor esses exercícios, né? E aí, eu não estou lembrando agora o nome desse método, mas é um método para trombone de chave, bastante interessante com os exercícios. E aí, quando foi no dia, ele escolheu, né? Eu lendo lá, né? E eu fiz os exercícios. Aí depois ele falou assim, rapaz, menino arretado esse aí. Aí eu falei, olha, professor, eu passei 1 ano estudando esse método aí sozinho lá no curral do meu pai, junto com o boi, e só largava o exercício quando eu tocava de cor. Então, eu toquei esses métodos e outros métodos todinho, porque eu só fazia isso. Eu disse para ele, né? Aí ele falou assim, ô interior bom, ele até disse assim, né? A gente não tem essa disponibilidade, mas aproveita. Ele falou assim, mas aproveita, porque vai chegar o tempo que você não vai ter mais essa disponibilidade não, né? Também não entendi o que é que ele queria dizer, né? E aí foi assim. Aí quando foi que a improvisação entrou, né? Eu tava de saco cheio de estudar métodos de trombone, só estudava isso. Aí certo dia, tinha Ararena, chamava de Ararena, era uma radiozinha com que tinha na minha cidade, que eles colocavam à noite uns discos, né? Um disco. E aí, certo dia, ele colocou um disco que agora eu não sabia quem era, mas um cara tocando no sax tenor, né? Uma música que eu conhecia, mas tocando de maneira desconfigurada, digamos assim, tocando e embelezando a música. E aí eu fiquei fascinado. E eu disse, eu conheço essa música. Que coisa linda que esse cara tá tocando. Ele tá tocando a música, mas tá acontecendo algo ao mesmo tempo que eu não sabia explicar. E aí eu fui bater lá num cara da Ararena, que era o seu Pedro Nogueira, né? Aí eu cheguei para ele, oi rapaz, eu toco na banda de música aqui, eu estudo o trombone, e eu ouvi você botando uma música de um sax tenor aí, tocando uma música que eu conheço, mas ele tocando assim de maneira diferente. A gente não tinha acesso assim a CDs, as coisas, né?
Como eu falei, isso beirando para 2000, 98, por aí, 2000, a gente não tinha acesso a essas coisas. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, entra aqui, vou te mostrar aqui quem é. Ele mostrou o Stan Getz. Era o Stan Getz tocando. Rapaz, ele disse assim, olha garoto, fora esse aqui, eu tenho esse aqui. Aí mostrou o primeiro disco do Zé da Velha e o Silvério Pontes. Meu amigo, eu quase choro de alegria quando eu vi esse cara mostrando essas coisas que até então eu não tinha ouvido. Isso foi depois do segundo festival, né, na minha cidade. O festival estava ainda engateando. E aí ele disse que ia tirar cópia desses CDs para mim e ia me dar. E foi aí que eu comecei a entrar na questão da improvisação, a pesquisar como é que esse cara estava tocando essa música desta maneira. E aí eu falei com o maestro falou, não, isso aí é um improviso que ele faz. Mas como assim, o que é improviso? O que significa isso? Ele disse, não, é assim, de maneira bem simples, você deixa a melodia e cria outra melodia ao mesmo tempo. E aí eu achei assim, fantástico isso, né? E aí o rapaz, depois eu quero aprender isso. Como é que a gente faz? O maestro também não sabia ensinar, né? Ele, olha, é você sentir, vá de ouvido, vá fazendo, você sentir a música e tentar seguir isso aí. Aí eu, beleza. E aí eu comecei a ouvir o disco do Stan Getz e foi assim um mês de choro ouvindo Stan Getz e Chet Baker, né? E eu fiquei fascinado com aquilo. E aí um disco puxa o outro, né? Depois eu comecei a ouvir. Agora, o primeiro disco de trombone que eu ouvi foi o do Raul de Barros. E esse foi meu pai que me apresentou. Meu pai disse assim, olha, que coisa linda, parece falar, meu filho, o trombone. Realmente fascinante. E eu era sempre assim, eu ouvia o disco e ficava tentando tocar em cima, né? Tentando pegar aquilo. Então eu ouvi o Raul de Barros, né? Raul de Barros, que é um disco que ele tá assim, de paletó branco, como se fosse assim de joelho, e tem uma mulher assim dançando, né, a capa do disco. E depois eu vi aquele que eu acho que é Queijo e Goiabada, do Silvério Pontes e do Zé da Velha, né? E eu fiquei fascinado, eu comecei a tocar essas coisas. Aí, o meu pai, eu comecei a ouvir essa questão de ir para improvisação, comecei a ouvir essa questão do jazz. Aí eu lembro como se fosse hoje, meu pai bateu no quarto, e aí eu já estava ouvindo Miles Davis, né, o trompete com surdina, Card of Blue, já estava... Aí o meu pai olhou assim, meu filho, isso aí parece uma cabra berrando. Ele falou assim para mim, né? Aí eu falei assim, que instrumento é esse, pelo amor de Deus, que coisa feia é essa aí? Você tava ouvindo Zé da Velha tocando esse negócio bem apimentado, agora você tá ouvindo um negócio aí que é meio estranho. E na realidade, eu também achei estranho, né? Até então eu não conseguia engolir aquilo que eu estava ouvindo, né? Do Stan Getz, tudo bem, que o disco que eu ouvi dele foi o de Bossa Nova, né? Então era mais, digamos assim, mais viável para o meu ouvido. Mas depois que aí eu deixei Miles Davis de lado, né? Deixei, comecei a ouvir o Stan Getz e comecei a pegar algumas coisas que eu achava legal de fraseado, de ouvido, mesmo sem entender, né? Sentia aquele som que estava atrás, aquele tapete rolando e fazia o caminhar da melodia. E aí eu pegava essas coisas e pegava e não escrevia, eu ficava ouvindo e tocando em cima. Aí eu, opa, gostei disso aqui que ele fez. E aí eu pegava esse pequeno fragmento, essa frase e passava o dia todinho fazendo, né? Perfeccionista, eu passava o tempo todo fazendo aquela frase até eu internalizar. Quando eu estava tocando uma música e eu sentia aquele mesmo som, eu fazia. Não saía parecido, mas saía as intenções. Saía tipo assim, como se fosse por alquimia. Fazia um pouco dali, mas com algo meu. E assim eu fui estudando a improvisação de maneira intuitiva, né? Maneira intuitiva, não de maneira teórica. E sempre buscando a linguagem do sax, nesse sentido, sempre buscando, porque era até então o que eu tinha de referência. E aí, com a chegada do terceiro festival de música, aí veio que eu só estava participava de trombone, né? Então eu já estava bem familiarizado com o Azeitona. O Azeitona já tinha passado várias coisas, vários materiais para mim, então eu já, ao longo do ano, estava estudando. Aí foi que eu me interessei para a questão que tinha oficina de improvisação.
tinha oficina de improvisação, né? Até então eu participava só das oficinas de trombone. E aí quem veio? O Nelson Farias. Até então não sabia nem quem era Nelson Farias. Nelson Faria veio, e aí eu fui participar, né? Quando eu cheguei lá, foi assim um divisor de águas. Que aí ele veio falar em campo harmônico, em que toda música tinha uma harmonia, em toda música tinha uma harmonia que, de certa forma, revestia a música e deixava ela mais completa, que esse acorde era uma função aqui, que existia um acorde que fazia repouso em outro, e aquilo eu ia anotando e tinha uma apostila. Então, eu passei agora ao seguinte, eu estudei muita coisa de método no trombone, agora eu vou adentrar na improvisação. Eu vou passar esse ano todinho, até chegar ao próximo ano, estudando o que eu aprendi nas aulas de improvisação. E aí eu peguei, aí comecei a estudar campo harmônico, comecei a perceber que a escala que eu sabia fazer, que era a escala de dó, eu poderia configurar ela em acordes e tocar dentro da tonalidade de cada acorde essa mesma escala. E aí sim, aí foi se abrindo o leque. Aí eu fui ouvindo o disco e identificando já quais eram as escalas que cada improvisador usava. E isso é fantástico, porque às vezes você só escuta. Existe uma diferença de escutar e ouvir. Eu percebo que na época eu só escutava. Hoje, o ouvir está mais relacionado em ouvir e descer para a tábua do coração. Hoje eu consigo ouvir uma música e eu digo, ó, ele usou uma pentatônica aqui. Ó, ele usou um trítono. Ó, ele usou uma escala diminuta. Ó, ele usou uma tensão e repousou na nona, na sétima. Até então eu não sabia, mas com estudar de harmonia, eu passei a sair do músico intuitivo em entrar na questão mais teórica, mas não deixando o intuitivo de lado. Isso foi assim, colaborou bastante. Até porque eu sempre tive esse pensamento de que a improvisação está muito relacionada ao falar de uma criança. Ou seja, eu observo meu filho de 3 anos, ele começou a ir para a escola, entrou a pandemia, primeiro ano dele de escola, entrou a pandemia, ele ficou em casa, né? Mas ele já falava. Por que ele já falava? Porque ele ouvia eu falando, ele ouvia a minha esposa falando. Então, ele fala, mas ele não sabe escrever. Então, eu acho que a improvisação, eu acho que você deve, de uma certa forma, buscar aprender também desta maneira, como se fosse uma língua, uma nova língua nesse sentido. E foi desse jeito que eu comecei. Eu comecei primeiro aprendendo a falar sem entender, para depois eu entender o que é que eu falava. Ô, Tias, Não sei se deu para compreender. eu peço licença e desculpe te interromper, mas é por causa do Do tempo tempo. também, para o Rafael também ter a oportunidade de apresentar a ideia dele, mas achei muito, muito interessante assim também compartilhar. E eu acho que a sua fala, né, assim, combina com o que eu quis dizer lá no início, né? Eu não quis hora nenhuma, não sei se pareceu aí que eu quis desmerecer que você estava no interior ou desmerecer que não estava em grande centro. Não era isso. É muito pelo contrário. O que eu gostaria quando eu apontei que você estava bem no interior, é para mostrar a sua força de vontade, a sua determinação, né? A sua vontade de vencer as barreiras e de fazer acontecer, mesmo sem ter tantas coisas favoráveis né, ao seu redor. Né? E, inclusive, eu também sou do interior, eu sei como é que é bem próximo aqui de Belo Horizonte, mas a distância é grande do acesso, né? Mesmo de CDs e tal, né? Uma loja de CD de uma capital, você encontra discos de jazz. No interior você não encontra, né? Vamos dizer assim, né? Naquela época. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, jamais desmerecendo, viu? E eu gostaria agora que o Rafael tá aí? Rafael, falasse um pouco, né? Que já é um outro tipo de acesso, né? Apesar de também, eu comentei que ele, de certa forma, está também numa capital, mas que dentro da região, né, sudeste, seria assim a capital né, ao lado de Belo Horizonte também, né, igual a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, são grandes centros, né, onde a informação circula com muita velocidade desde sempre, né? Então, mas o Rafael ele teve uma característica de ter uma estrutura, um núcleo familiar, musical, artístico, né, em volta dele, a questão da polícia,
a questão da igreja também, né? E é aquele tipo, a típica pessoa que tem talento, né? Tem uma estrutura favorável e aproveitou tudo isso, né? E trabalhou, né? Porque o Rafael aqui, a gente vê ele muito talentoso, assim, tocando, fazendo os arranjos e tudo, mas é incrível o quanto que o Rafael trabalha, né? O Rafael é assim, meu nome é trabalho, né? Ele é de madrugada fazendo arranjo, de dia tocando, e outra hora, né, harmonia e coisa, e não para um minuto, né? E eu não sei como é que ele consegue sustentar tantas carreiras, né? E isso é uma coisa que a gente tem que destacar, né? Porque a oportunidade, às vezes, muita gente usa, até não quero entrar muito nisso não, né? Mas até a questão da meritocracia, um termo que tem sido muito usado aí de maneira injusta, né? Mas assim, a meritocracia, sem comparar com pessoas de níveis diferentes, a gente tem que ver a meritocracia do Rafael, de, por exemplo, ter tido acesso, ter tido um apoio e ter transformado esse acesso esse apoio e frutificado isso em coisas tão grandiosas, né? Levado isso a muito além do que uma outra pessoa no lugar dele talvez conseguisse, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, Rafael. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Pedro. Estou aqui ouvindo os meninos, muito boas histórias, cara. Dei muita risada com o Tisco aqui tocando plugado, cara. Muito bom, muito bom. O Raul de Souza tem uma história parecida, que ele também, né, Pedro? Você sabe dessa história? Que ele foi tocar também pro Boi, o Boi encrencou com ele, rapaz. Tem uma outra que ele foi também tocar na praia, se empolgou lá. Quando ele olhou para trás, a maré subiu, ele não conseguia dar conta de voltar. Aí começou a tocar Help dos Beatles, assim, para os caras buscarem ele. Mas, assim, pessoal, eu tive uma estrutura familiar. Meu pai era trombonista, meu pai também era arranjador e era muito envolvido em gravação e também no cenário da igreja, era regente e tal. Então, sempre tive acesso a violão, acesso a piano, acesso a trombone. Eu já fazia muita coisa. Eu já tive a aula de piano, assim, bem novinho, com 4 para 5 anos. E fui pegar o trombone com 8. Então, assim, eu era muito pequenininho, nossa, e nem chegava na 6ª posição. E eu fiz essa imersão, assim, de forma muito natural, sabe? E não foi uma pressão da minha família, eu mesmo que quis, assim. Meu pai, eu lembro que ele nem incentivava tanto a gente a seguir a carreira de músico, porque ele sabia quão era difícil, quão é ainda, né? Mas sempre foi uma paixão, sabe? A música sempre foi uma paixão. Quantas vezes eu deixei de jogar bola, deixei de participar de muita coisa, porque eu já estava apaixonado pela música, sabe? Eu lembro que eu sentava nas primeiras cadeiras, eu não era um cara CDF, mas é porque eu já tinha descoberto o prazer de ficar tocando, então eu ficava, cara, vou prestar atenção nesse negócio, porque eu quero chegar em casa e quero tocar. Eu tinha um pouco desse lance. Então, assim, não quero também me alongar, mas a minha história é um pouco dessa. Eu comecei muito cedo, aos 8 anos já estava tocando com família, em grupinhos, festinhas, fazendo bandinhas com meus primos, que todos eram músicos, meus primos, meus irmãos. Aos 13 eu entrei para o Cefetes, que é o IFES atualmente, tinha uma big band maravilhosa, eu podia aprender muito sobre jazz com o maestro que tinha lá. Isso tudo fora da minha casa, né? Isso fora de casa. Depois eu ingressei também na escola de música, eu tive aula com uma pessoa que eu acho que está aí na live, que é o Alexandre Teixeira. O professor Alexandre talvez esteja aí. Foi meu professor. Foi meu professor durante o processo ali do curso de formação, que é o curso técnico, né, vamos dizer assim. E foi meu professor durante um período na faculdade também, acho que os 2 primeiros anos. Eu dei bastante trabalho para ele. A verdade é essa. A verdade é que eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. Comecei com 13 anos já a fazer gravação, então eu tinha oportunidades assim musicais que às vezes meus amigos não tinham, né? E eu sabia que era valioso aquilo, tanto quanto estudar, tanto quanto estar na academia, fazendo exercício, tocando nos corais e tal. E isso foi um paralelo, uma carreira paralela que eu comecei muito cedo, né? E eu não me arrependo de ter feito isso, assim, sabe? Que depois eu vi muitos amigos sair da universidade sem nenhuma noção de onde iria trabalhar. E eu, por ter começado esse processo antes, eu já tinha alguns contatos, eu conhecia muitos guitarristas,
contrabaixistas, muitos, né? Então, foi natural essa minha ingressão no mercado de trabalho. Mas eu lembro que o Alexandre deve ter tido muito trabalho, que eu faltava muito. Não, professor? Nada. Você sempre foi um aluno genial. Que isso, obrigado. E eu lembro que você falava assim, Rafael, você podia participar de um concurso, e eu não estava nem aí para isso, assim, concurso de solista. Eu queria sair para casa, improvisar, fazer minhas experiências, meus negócios assim. Ai, ai. Muito Agora bom. aqui, Rafael, Diga lá. encurtando aqui um pouco, né, que a gente já está com o horário Sim. assim, avançando, para a gente entrar um pouco no assunto, né? A respeito agora, né, depois de falar desse início, eu acho que podia ficar com os três aí também mais ou menos aberto, cada um falar um pouco. Claro. Entrar no assunto assim bem direto da live, né? Que vocês chegaram, começaram a improvisação e tudo, né? Tiveram todo esse trabalho e depois disso a questão da improvisação, cada um foi buscando seus caminhos. Mas o que a gente precisa de comentar aqui agora para deixar também algo para que quem está ouvindo a live também leve, né, na bagagem, né, para poder desenvolver seu próprio, né, algumas ferramentas, alguns apontamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua rotina, dos seus referenciais assim principais e dos materiais de estudo que você já usou, que você usa, que você aconselha para Eu, os alunos, e tipo assim também uma é, visão assim um pouco do e qual uma orientação que você dá assim de como usar esse material, em que ordem, uma coisa desse tipo, um rumo assim razoável, né? Eu acho que a gente não vai falar aqui em linhas gerais, né? Pode ser com alguma adaptação para um ou para outro, mas sempre tem um certo rumo assim que a gente pode dar para da sua visão da didática para que os seus alunos consigam também alcançar a improvisação. sim. É, como é que eu posso começar? Eu tive uma rotina muito intensa na adolescência, muito mesmo. Só que, ao mesmo tempo que eu estava mexendo com essa coisa da técnica do trombone, eu já estava improvisando e já estava escrevendo. Então, são três coisas que eu levei paralelas. A carreira de trombonista, vamos dizer, um trombonista que toca na estante, que também estudou música erudita, eu passei por todo esse processo, né? Que toca, que está preparado para trabalhar no que aparecer, esquecendo estilos e material, trombone de chave, canela fina. Depois, ao mesmo tempo, eu estudava a coisa da improvisação e harmonia e arranjo. Então, assim, eu não posso, eu acho que eu não tenho uma rotina normal para passar para vocês. Eu tenho uma rotina muito louca, né? Como você falou, eu tenho uma vida muito intensa. Então, o que eu posso tentar ajudar para quem também quer ter técnica, quem quer improvisar, né? Quem quer abraçar um pouco dessas coisas, talvez eu possa trazer uma rotina legal, mas uma rotina normal de um trombonista, que é só trombonista, talvez eu nem sei. Sabe, Pedro? Eu não consigo ter essa visão, eu não tenho esse ângulo. Então, assim, o que eu fiz? Eu nunca estudei muitas horas seguidas a mesma coisa. Então, eu estudava 1 hora trombone, técnica, 1 hora estudava improvisação e outra hora estudava arranjo. Depois fazia um break, voltava de novo. Eu levava o dia, às vezes eu ficava 8 a 10 horas fazendo isso, porque não era pesado, porque eu tinha essas trocas, sabe? Você muda o ambiente, você sai do método erudito, daqui a pouco você está tocando um blues, daqui a pouco você faz uma transcrição aqui de um solo do J.J. Johnson, ao mesmo tempo que você está treinando a sua percepção, o seu ouvido, você está tendo um descanso ali para a musculatura. Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de bocadura, nenhum problema de estresse, por mais que eu tivesse uma vida muito intensa. Então, em relação à organização do horário, eu sempre dividi e acabava tendo horas e horas aí sem cansar, né? É uma dica legal. E os referenciais e materiais de estudo? Materiais de estudo. O Tiesco falou um material Arban. Estudei muito Rochu também, porque eu sempre gostei muito de uma conexão muito leve. Então, ouvi muito Ruby Green, Bill Watros, Dick Nash, essas pessoas que são referências para um ligado natural. Eu acho que um trombonista tem que ter um bom ligado natural. Eu acho que mais do que qualquer outro instrumento, a gente precisa ter um ligado natural muito bom. Então, eu estudo muito até hoje material
do Sleep Slurs, por exemplo, aqueles materiais do Alessi, de aquecimento, aquilo para mim é uma bíblia. Eu não largo aquilo por nada, sabe? Estudo todo dia um pouquinho. Se às vezes eu não tiver tempo para tocar, eu estudo isso. Estudo flexibilidade, que minha coluna de ar vai para o lugar, que a flexibilidade fica no lugar. E automaticamente, os materiais de improvisação que eu fui estudando, eles não têm uma sequência, como vocês falaram aí. Eu fui pegando as informações que eu tinha aqui, acolá, fui juntando, fui colocando sozinho. Tive contato com o professor Vitor Santos também. Até recentemente também voltei a estudar. Hoje eu acabei com o filho, com a rotina que eu estou, não consegui voltar. Mas o Vitor é um cara que entrou na minha vida ali quando eu tinha uns 14 anos e até hoje não saiu. E esse material de estudo da harmonia é um material baseado no professor Ian Guest. Então, quem quiser dar uma organizada nesse material, nessa questão harmônica, dá uma olhada no material do professor Ian, que ele é muito bom. O Carlos Almada também é um material muito bom para harmonia. Fora os play-alongs, que são ótimos, tem várias dicas de escalas, tem play-alongs para 2/5, para dominantes, para menor, para maior. Isso tudo é muito bom de você ter como o Tito falou, né? Você vai preparando algumas coisas, porque você não pode chegar de qualquer jeito. Então, você vai desenvolvendo ali, baseado nos clichês tradicionais, né? Transcreva a coisa dos grandes trombonistas. Isso tudo vai ser ferramenta para você trabalhar a improvisação. E os materiais em relação o que eu posso falar também? Ao que eu faço, né? Em relação à improvisação, já falei. Em relação ao trombone, da técnica, falei alguns. E essa coisa da escrita para trombone, que é algo que eu faço também. Aliás, eu estou gravando um disco, vou lançar agora em janeiro, um disco só para trombones. Só com arranjos para trombones. Para octeto, para 10, até para 16 trombones tem. Então, a escrita para trombone também é algo muito peculiar, porque é um instrumento que tem um ranger muito grande. Então, quem quiser ingressar nisso aí, dê uma olhada no Carlos Almada, no professor Ian Guest também, que tem materiais tanto de harmonia quanto de arranjo, que é fundamental, ainda mais nós que trabalhamos em coral de trombone, estamos sempre em quarteto, em quinteto. Então, enfim, passei um bocado do material das 3 áreas que eu faço, né, profissionalmente. E o Chesco aí, o Rony, quem gostaria de falar aí um pouco sobre isso? A rotina, né, os referenciais, né? E material de estudo. Eu acho que o Rony fala agora, né? Que ele falou primeiro, né? Dá essa oportunidade para eu falar. Pode ser. Então, é como eu vejo essa questão do trombone, é o seguinte, a parte técnica tem que estar fluindo. Para qualquer bom improvisador, se a parte técnica está fluindo do trombone, então tudo que você tem na sua cabeça, na sua mente, naquele momento que você está improvisando, vai fluir melhor, se a parte técnica está bem. Então, assim, eu sempre procuro manter a minha parte técnica em dia. Com a rotina, às vezes, 1 hora, enfim, mas a rotina de Alessi é uma rotina que para mim, eu me sinto muito bem com ela. Então, eu junto ela com outra rotina que é uma rotina que eu aprendi com o Alexandre, professor Alexandre, e com os graves também, que eu não faço exercício de respiração. Eu apenas faço esse trabalho desses exercícios de grave, que é parecido a algumas coisas que eu já vi o Hélio Mendes fazendo também. E, naturalmente, eu sinto que a minha respiração, a minha coluna de ar vai para o lugar. Sem precisar. Antigamente eu fazia muita respiração, hoje não faço mais. Porque quando eu pratico esses exercícios na minha rotina diária, então, naturalmente, eu já estou com a respiração, a coluna de ar no lugar, está bem confortável. E depois eu subo um pouco e depois vou para a rotina do Alessi. Então, depois que eu termino essa rotina, aí eu descanso um pouco, ouço alguma coisa. E aí, assim, eu nunca fui muito de ter livros. Eu tenho alguns livros, mas nunca fui de estudar profundamente esses livros. Tipo, tem um livro do Paros for Jazz, que
com tríades, tétrades, enfim, são muitos links e tem várias possibilidades. Eu nunca fui de estudar muito, mas eu já dei uma olhada, eu sempre fui aquele cara curioso de ver como é que funciona e tentar fazer uma pesquisa em cima daquilo dali. E na minha prática do exercício, quando eu estou estudando uma harmonia, uma coisa, tentar criar algo próprio meu dentro daquilo ali. E não ficar com aqueles padrões. Ter aqueles padrões como ferramenta. Mas sim saber usar eles como inteligência, desenvolver algo dentro daquilo ali meu, do que eu quero alcançar. Tipo, eu posso praticar isso dentro de uma harmonia. Posso pegar uma harmonia e aí, dentro daquela ideia, daquela vivência que eu tive, por exemplo, com esse livro, esse é um livro que eu uso muito assim para os meus alunos, quando está estudando comigo assim, para ele ter um reflexo bom de harmonia. Se ele pratica isso, ele vai ter um reflexo legal, esse livro. Ele vai ver uma harmonia assim, ele vai tocar assim de primeira, assim, tranquilo, se ele tem influência nesse exercício. Ele não vai levar esses exemplos, não vai fazer a improvisação disso. Não, é para ele ter um reflexo bom, desenvolver um reflexo, desenvolver também a questão do ouvido, porque naturalmente você vai conseguir ouvir os acordes, a mudança do acorde melhor. Então, assim, e aí vem a coisa da linguagem. Eu tenho um livro do J.J. Johnson, que é esse livro aqui. Eu já estudei, ele tem um disco, um trombonista tocando também. E aí ele tem todas as frases, todos os modos, todos os tipos de escala que você possa imaginar, com todas as possibilidades do trombone que o trombone oferece, com as posições alternativas e tudo. E também esse é um tipo de estudo que eu peço muito para meus alunos tocar. E qual é a forma que eu trabalho? Tem um aplicativo, que eu não estou bem lembrado do nome, que você consegue colocar uma harmonia ali dentro e ele já tem um acompanhamento. Tem bateria, tem baixo, você escolhe o instrumento e tem... iReal Pro. Pronto, esse daí. Então, você consegue... Você compra, você baixa no telefone, né, enfim. E aí... eu peço para os alunos, a gente já identifica os acordes dessas frases, porque ele faz uma frase, vamos dizer, se ele faz ele está trabalhando com diminuto, escala diminuta. E aí ele faz essa escala diminuta em todas as tonalidades. E aí ele joga isso aí dentro do programa com uma levada, para ele sentir melhor a questão do swing, da linguagem. E aí ele vai fluir melhor, ele tendo esse acompanhamento. Então, é dessa forma que eu trabalho com... Eu também tenho essa experiência, assim, nunca fui muito, mas com meus alunos eu trabalho dessa forma. E aí tem a questão da linguagem também. A gente está estudando um determinado estado, então, bicho, a gente vai trabalhar essa linguagem aqui. A linguagem é essa. Então, dentro daquelas escalas, daqueles acordes, daqueles modos, então eu vejo, a gente já começa a trabalhar a questão da linguagem, e aí ele já está fluindo com a questão das tríades, das tétrades, dos acordes, porque ele já está trabalhando aquele outro livro lá. Então, essa parte aí ele já está tendo um reflexo legal. Ele não vai ter dificuldade com isso aí. Então, a gente vai trabalhar a questão da linguagem. E aí, a questão rítmica, melódica, enfim, a gente vai trabalhando notas por notas, tipo, tem a tétrade daquele acorde, então a gente vai trabalhar só as fundamentais, depois só as terças, depois só as quintas, depois só as sétimas, depois a gente acrescenta só as nonas. E a gente depois tem a escala toda. E aí, de uma certa forma, ele já vai trabalhar, já vai sentir mais à vontade, porque ele vai ter mais notas ali. O cara está tentando só improvisar só com uma nota, pensando ritmicamente e melodicamente. Então, quando a gente vai acrescentando as notas, e às vezes tem aluno que o ouvido dele não aceita uma sétima, não aceita uma nona. E ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando essa questão prática, a gente vai vendo a questão harmônica também, tudo ao mesmo tempo. Então, praticamente é isso. Então, se tem uma coisa, tem uma linguagem, essa linguagem aí do Bob Masterno, do Bill Waters, do John Fetchcock, essas coisas do bebop. Então, aí o aluno quer estudar isso, então a gente
pô, calma aí, vamos primeiro praticar a questão, a parte melódica, né, harmônica, rítmica, pá. E depois a gente vê uma forma, porque eu aprendi, eu queria também comentar um pouco, ser um pouco rápido aqui, mas como eu trabalhei essa questão da linguagem, que foi com o método do Bill Watts, quando meu professor me apresentou esse livro, a gente foi pesquisar essa questão do dodre, no dicionário, para ver se tinha, né, pô, alguma tradução, tá? E não tinha nada, assim, a linguagem não tinha como você, não tinha uma tradução para aquilo. E aí eu peguei uma fita que ele me passou com um livro e eu fui para casa. E eu fui, tinha um Bill Watts tocando, tinha uma página só. Eu aprendi assim, eu digo que eu aprendi mais ou menos essa questão dessa linguagem com essa folha. Porque assim, você não tem como falar essa, mas eu vi que eu fazendo com ele, junto com ele, isso aí chegava, porque eles falam que é uma ligadura, legato natural, né? Mas com essa velocidade é muito difícil você fazer no legato natural. Mas o que? Se você faz um com jago cada vez mais leve, por isso que ele fala do legato natural, porque você faz tão leve que o cara que está ouvindo não consegue identificar se ele está fazendo um dago, um taca, porque é muito leve, muito leve. Por isso que ele fala que é a ligadura, o legato natural. Então, eu trabalho dessa forma também com os meus alunos e depois a gente tenta fazer música com isso, levar isso para dentro da improvisação, né? Então, é praticamente isso que eu trabalho assim, na minha rotina e também passo para os meus alunos. E, assim, sempre quando a gente está trabalhando um determinado tema, e aí eu peço para ele ouvir, ter referência de outros trombonistas, saxofonistas, trompetistas tocando aquele tema também, para ele ter uma noção básica e ver o caminho que ele quer trilhar, né? E a gente também tem que fazer aquela análise sempre do aluno, ver qual o estilo dele, qual a forma que ele soa, que ele se identifica mais, e a gente trabalhar aquele estilo ali dentro dele, né? E assim, os trombonistas sempre são J.J. Johnson, Frank Rossolino, Kurt Fuller, John Aured, John Fedshock, Steve Turri, né? Marshall, Elio Manson, Hal Koch. Enfim, são esses trombonistas assim que não pode faltar na playlist, né? Obrigado, Rony. O Tiesco agora, Tiesco, por favor, seu comentário a respeito disso. Vou ser bem breve também, para a gente poder falar sobre, né, sobre os assuntos que virão. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que se decidir em qual área a gente vai atuar, porque às vezes a gente vai estar, assim, de uma certa forma, um pouco perdido, né, nos estudos. Eu também, assim, como eu falei dos métodos que eu estudei, que eu citei aí, e depois eu caí de cara na improvisação. Eu falo para vocês que eu não estudei mais método, mas eu nunca negligenciei minha rotina de estudo. Ou seja, eu tenho um cronograma de estudos que apesar de eu ter... Às vezes minha esposa me pega eu com meu filho no colo e eu sopro no trombone do lado, né? Mas eu não negligencio essa rotina de estudo, em fazer todos os aquecimentos nas 7ª posições e também trabalhar bastante o ouvido sem precisar estar vendo o exercício, tipo o transpondo, né? A gente tem um trombone muito parecido, por exemplo, com o violão. Aí você diz assim, mas como assim? Se você toca um acorde numa região do violão e você sobe um pouquinho, ele eleva meio tom, né? O trombone na mesma coisa. Se a gente estuda na série harmônica do trombone, o que você faz em uma, você faz na outra. Então, eu faço sempre muito isso. Se eu toco um fraseado aqui, eu tento tocar ele pensando naturalmente, sem precisar estar olhando para a partitura. Se eu faço e aí eu vou fraseando e vou montando meus próprios exercícios focado naquilo que eu quero atuar. Então eu faço muito isso, né? Minha rotina de estudo. Aí eu tenho, por exemplo, o Mike Davis tem métodos maravilhosos de estudo, de aquecimento, enfim.
O Bob McChesney também, esse aí pode-se dizer também, igual o Rafael falou, é minha bíblia, né? Eu estudo bastante, muitas coisas que eu faço é baseado no método dele. Muita gente me pergunta se eu uso a linguagem dele. Eu disse, eu não sei nem para onde é que vai a linguagem dele. Eu simplesmente tentei assimilar. Muito bom, muito ordinário, sabe? Como é? Tem alguém falando aí, eu não ouvi. Ok? Quem foi que falou? Segue, né? Eu acho que tem alguém que passou no microfone de alguém e vazou, não foi ninguém que falou, não. Foi vazamento. Então assim, como eu falei, eu não queria ser trombonista, eu queria ser saxofonista, né? Então eu já pegava muita coisa de sax e tentava passar para o trombone, e isso era uma dificuldade tremenda. Então quando eu cheguei a ver o Bob McChesney tocando, eu disse, pronto, é um sax. Não parece nem um trombone, parece que ele ultrapassou o trombone, parece um teclado, assim, um sintetizador, sei lá. E aí eu fiquei fascinado, e eu disse, eu quero tentar, eu já estava nessa linha, né, parecido com isso aí. E aí eu comecei a estudar, e aí eu vim observar que um dos maiores empecilhos era a questão da minha língua em si, né? Que a língua já está lá, né? Você não bate, você só faz tirar. Mas aí eu comecei a perceber algumas sílabas que fazia com que eu pudesse, ao mesmo tempo que a língua estava lá, eu cortar o A de uma maneira diferente. E aí eu comecei a adaptar alguma sílaba parecida com a sílaba do que o Bob McChesney usa, mas não sei como é que é a pronúncia dele. Eu simplesmente fiz a minha, e algumas pessoas chegam e dizem que é bem parecido, né? Apesar de que eu não acho tanto assim. E aí tudo que eu estudo é baseado nessas pronúncias que eu mesmo, de uma certa forma, criei para eu estudar os meus aquecimentos, tocar as músicas, tocar os fraseados, tudo pensando nessas pronúncias, né? Quem conhece aí, quem acompanha o canal no YouTube, vê que eu falo bastante sobre isso. Então, a minha rotina de estudo, eu não negligencio de maneira nenhuma. Eu estudo o aquecimento do trombone, aí eu começo com os estudos na série harmônica, depois eu vou para o estudo de escala no ciclo das quartas, aí depois eu vou para o estudo de pentatônica em cromática, porque a gente toca ali bem pertinho a pentatônica, que dá para usar na hora da improvisação, você tocar, você substituir, fazer, enfim, eu estudo tudo isso, já pensando na improvisação. E aí depois, tudo que eu estudei, eu vou aplicar na hora que eu vou tocar, na hora que eu vou estudar com uma música, e muitas vezes eu estudo a música sem a questão do play along, eu estudo na função de instrumentista de harmonia, né, tocando o trombone, mas tentando expor a harmonia da música através das tríades, através do coisa, sem precisar do play along. Às vezes eu uso um metrônomo, né, porque isso eu acredito que fica bem mais internalizado em você do que quando você tem essa bengala ouvindo um play along. Aí eu coloco o play along quando vou tocar para alguém, tocar para minha esposa, tocar para um filho meu, eu coloco, até porque eles não entendem, mas os meus estudos é praticamente assim. E aí como é que eu faço? Eu estou tocando a música ali. Aí em determinado momento eu paro, e aí eu raciocino, onde é que eu tô? Eu tô, digamos, eu tô no acorde de dó menor, eu parei em mi bemol, parei na terça menor. Aí eu continuo de novo, aí improvisando a música, sem perder o time e a harmonia. Aí eu paro novamente. O que foi que eu fiz? Cara, eu fiz uma pentatônica menor sobre o acorde de Fá menor e repousei na sexta. Isso eu vou trabalhando minha mente para que eu não me perca. Isso acontece bastante quando você adentra na improvisação, de você tocar, muitos aí vão se identificar. E aí depois vai improvisar, aí tá determinado momento que você está improvisando, você olha e diz, vixe, onde é que eu estou? Você já não sabe mais onde é que está, né? Então, isso é um estudo que eu faço bastante, porque eu passo por isso e já passei bastante. Mas com esse estudo eu consigo acostumar o meu ouvido interno a estar, de uma certa forma, tocando a melodia para mim internamente, enquanto eu estou expondo através do trombone. Então, esse é um dos estudos que eu faço bastante, né? E assim, sempre tento aprender todos os dias algo novo, um fraseado novo, uma escala nova, mas sempre assim, tentando ser criativo. Hoje mesmo eu estava estudando agora pela manhã a escala diminuta.
E eu vejo que assim, muitos trombonistas não fazem escala de minuto, até mesmo os aquecimentos, né? A gente observa assim, vamos aquecer aqui fazendo a escala de minuto, né? Então é uma escala riquíssima e que assim muitos não dão atenção para ela, não estudam. E não é só tocar subindo e descendo, né? Hoje eu estava estudando e estava tentando criar algo meu sobre a escala de minuta, arpejo, tocando em quarto, tocando em terça. E aí a gente vai se familiarizando com o som de cada escala, porque é bem comum a gente estudar as harmônicas, as melódicas, as menores, as maiores, mas diminutas, com sinceridade. Eu nunca vi, por exemplo, vamos fazer um aquecimento no trombone tocando diminuto, né? Então, assim, eu tento todos os dias aprender algo novo. Se eu aprendi uma frasezinha nova, para mim já valeu o dia de hoje. Só que eu tento aprender e não esquecer. E aí sempre eu tiro um tempozinho à noite, coloco minha surdina e fico tentando expor minhas ideias aleatoriamente, sem precisar de método, sem nada. Então eu tenho o meu estudo pela manhã. Aí você diz, Tia, tu consegue fazer isso todos os dias? Cara, eu sou casado, eu tenho 3 filhos, é uma zoada monstra aqui em casa, mas eu me divirto pra caramba. Quando chega à noite, eu coloco a surdina no meu trombone e eu fico estudando, por exemplo, arpejo, que é mais fácil de você tocar no trombone com a surdina, sai assim com mais facilidade, né? Então eu fico estudando arpejo diminuto, arpejo alterado, eu fico estudando sempre aquilo que eu sinto dificuldade. Não adianta nada você pegar o trombone e fazer a mesma coisa todos os dias, isso não desenvolve você. Então pense todos os dias em fazer algo novo, né? Não negligenciando aquilo que você já faz. Então é isso que eu faço todos os dias. Hoje eu já aprendi algo novo no trombone. E é isso que eu faço, assim, dessa forma, eu vejo que quando chega no final do mês, eu não estou em dívida com o meu instrumento, porque eu aprendi várias coisas novas, né? E aí organize seu tempo. Ah, cara, eu só tenho 3 horas para estudar, então coloca ali, agora estude sempre aquilo que você sente mais dificuldade. E tente sempre aprender algo novo. Eu bato nessa tecla porque é isso que faz. E tire a ansiedade de você, porque essa questão da rotina de estudo é legal porque acaba te tirando a sua ansiedade. Às vezes você pega o instrumento e não sabe nem por onde começar. E aí acontece de você estar fazendo todo dia a mesma coisa. Aí chega um momento que você olha para você e diz assim, caramba, macho, eu só faço isso. Não tem outra coisa que eu sei fazer, não. Porque você, às vezes, não tem digamos assim, esse cronograma para seguir e sempre pensando em aprender algo novo, né? E a respeito dos métodos, eu já citei. E de trombonista eu gosto muito, pô, do Bob McSherry, do Frank Rossolino, do Aiden Martin, né, de outros, do Mike Diaz também, desses caras aí da nova aí. Ele é um dos caras que eu também simpatizo muito, além de ser um multi-instrumentista. E várias outras galeras aqui, né, principalmente no Brasil, até mesmo Rafael Rocha, o Rony Ferreira, o Marcos Flávio. O Marcos Flávio foi um dos caras que eu ouvi demais, aquele disco que eu achei assim uma evolução. Eu até falei isso já para ele, do choro. Foi ele tocando peças dificílimas naquele disco seu. Eu cheguei até a falar para ele, aquilo ali eu ouvi dia e noite, toquei junto para o meu pai ver, mostrei o trabalho dele para o meu pai. Eu achei assim algo inovador no trombone do choro, viu? Parabéns, meu querido. Então é isso aí, gente. Vamos dar continuidade. Obrigado, Tiesco. Gente, alguém aí, o chat aí, pelo que eu vi, não tem nenhuma pergunta assim direta, né? Eu vi o pessoal comentou aqui sobre a pronúncia lá que o Rony falou, né? Que foi divertido, hein, Rony? O cara pediu para você decifrar qual foi aquelas sílabas que você falou lá, Rony. A gente falou muito dos nomes dos trombonistas americanos e tudo, mas a gente não falou muito dos nomes dos trombonistas brasileiros, né? Raul, Vitor, Roberto Marques, Norato, o Marcel Maluco. Pô, a gente tem que falar no nome desses trombonistas que fazem parte da história do trombone brasileiro. Agora, eu queria perguntar para vocês, já a ver com esse trombone brasileiro, que o nosso tempo também já não está tão grande mais, uma pergunta assim que cada um fala do que quiser melhor, mas eu queria saber sobre
a gente encarando a improvisação como sendo uma maneira de expressão individual, né? Uma voz de cada um, né? Cada um comunica de um jeito, cada um escolhe as palavras que vai dizer, né? Cada um escolhe um tom de voz para comunicar. E assim, na hora de improvisar, seria também uma maneira de expressão, né? E com essa maneira de estudar, de copiar alguns solos, de estudar os métodos. Como que vocês entendem o que é encontrar o seu próprio som? O que é uma maneira individual única de se expressar através do trombone, né? Dentro da improvisação, nesse caso nós estamos falando aqui. E o que seria, por último, que essa pergunta eu fiz para vocês, né? Estou repetindo ela aqui, mas essa eu acho é o ponto-chave aqui da Associação Brasileira, né? O que seria um trombone brasileiro na improvisação, né? Então é isso, sobre encontrar o próprio som, maneira individual e ser brasileiro, né? O que seria isso? O que vocês têm a dizer sobre isso? Quem busca isso mais? Você acha que, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Para dar uma puxar a língua de vocês aí. Pedro, deixa eu te perguntar, eu acho que cada um respondeu naquele questionário essa pergunta aí que realmente é dificílima. Mas se tu pudesse dar aí um adendo aí, lendo, sei lá, um pouco de que cada um respondeu, a gente poderia comentar sobre a resposta. Eu acho que seria até mais fácil, porque realmente é uma pergunta, assim, um pouco... Tem que ter... Então, você lê aí um pouquinho, você pode fazer isso? É porque é o seguinte, Pedro, você... eu tenho uma opinião, eu queria de repente falar de uma forma mais sucinta, os meninos falarem também. Eu acho que sim, a gente vive num país continental, existem vários tipos de Brasil, entendeu? O meu Brasil não é o seu não é o do Rony não é o do Chesco. Eu acho que o que você tem que fazer é aquilo que você gosta de fazer. Se o seu Brasil é tocar choro dos anos 20, esse é o seu Brasil, entendeu? Se o meu Brasil ele tem um pé mais no jazz contemporâneo, Gente, travou para todo mundo aí? o Raul de Souza, e as pessoas todas do mundo consideram ele um brasileiro. Oi. Rafael, travou um pouco. Você podia comentar de novo, porque ficou um tempo mudo aí, meio travado. Qual o momento que travou? Quase no início mesmo. Eu tem tava... vários Brasil e tal. Exato. Né, por aí. Então, assim, se o seu é mais para o choro, o meu é mais para o jazz, mais para o contemporâneo, o outro é mais para o gafieira, não tem que ter uma pressão para que soe brasileiro. Naturalmente, quando você soprar, vai soar Brasil. Mas o Raul, por exemplo, é considerado um jazzman. Quando você ouve o Raul de Souza, você fala, caramba, isso é Brasil demais. Entende? Então, da mesma forma, os compositores eruditos, né? Eles são brasileiros na escrita, com uma pegada mais erudita, mais clássica da música de concerto. Então, não tem como a gente fechar esse assunto, né? O texto estava querendo dizer isso. É um assunto muito polêmico, muito aberto para a gente fechar. Eu acho que você tem que ser sincero com aquilo que você quer fazer, porque com certeza já vai soar Brasil. Eu concordo com o Rafael Rocha. E também, assim, a gente levando a diversidade rítmica que nós temos, que, assim, é de invejar aos outros países, né? A gente tem o frevo, tem o samba, tem a bossa nova, tem um carimbó. E a gente trabalhar com essa parte rítmica, com improvisação, estudando todos esses quesitos, eu acredito que assim, num futuro bem próximo, que eu acho que foi uma das coisas que eu escrevi, nós, trombonistas, podemos ter assim um leque de possibilidade para engrandecer ainda mais o trombone brasileiro nesse sentido, né? Porque, assim, a gente vê os norte-americanos tocando, cá entre nós é muito parecido. É assim como se fosse a mesma forma de bolo. É muito parecido. Uma vez eu tendo aula com o André Marques, pianista lá do Hermeto, ele deu um acorde, eu sabia que era um Ré menor. Aí eu comecei a improvisar. Ele olhou para mim tempos atrás, né? Ele falou assim, olha,
esquece os livros, esquece os métodos. Seja você, seja Brasil do choro, do samba, do carimbó, de toda essa mistura. Aí eu falei assim, mas aí não é um ré menor? Ele, não, eu não sei que acorde é esse não. Sente só o som e tenta botar esse Brasil de diversidade. Ele é um cara que estuda muitos ritmos, né? Que tu vai ver que tu vai criar um gigante dentro de ti, tu vai criar uma personalidade de trombone brasileiro que, que o mundo vai olhar e vai dizer assim, caramba, esse cara saiu da forma. Então, eu achei muito interessante isso. E aí a gente tem todas essas possibilidades. Uma vez eu fiz um show de choro, né? Eu não sou o cara do choro, mas eu preparei um trio e toquei. Isso foi no festival que teve. Quando eu terminei, um gringo, dono do festival de Lille, na França, inclusive, o Raul de Souza, fez o convite, acertou comigo para fazer esse show lá na França, em Lille, né? E em que o Raul de Souza era padrinho do festival, inclusive. Aí eu fiquei assim, aí eu falei, olha, ele, cara, perfeito, a galera vai pirar tu tocando um choro dessa forma, com essa linguagem Brasil misturado com jazz, com improviso, um negócio assim meio... E aí eu fiquei assim, é diferente, né? Então, eu acredito que se nós realmente tem esse valor, temos esse leque de possibilidade de fazer com que o trombone, a gente está falando do trombone, mas todo instrumento, todos os músicos brasileiros, de chegar... Um cara que eu sou fascinado por ele improvisando, que a gente sente Brasil, apesar de ele ter morado muito tempo fora, o Claudio Roditi. Você olha a improvisação dele, você escuta muito a rítmica brasileira do samba, do carimbó, do baião, nos seus improvisos, a célula ritmo, né? Então, eu acredito que a gente, atentando assim para essas possibilidades, a gente vai ter realmente grande êxito no trombone, tocando e improvisando, pensando. A gente já tem essa, digamos assim, esse passo à frente dos outros países, das outras coisas, né? Pois é, maravilha, né? Assim, o Rafael, o que você falou aí, é tudo assim, o que eu penso, né? É uma pergunta muito profunda, essa pergunta do Pedro, como eu respondi para ele, no particular. Mas, assim, eu vejo assim, o que vai formar a nossa forma de tocar é o nosso vocabulário rítmico, melódico e harmônico, que é basicamente tudo aí que já foi falado, né? Assim, o acento, a gíria, a articulação, a palavra. Isso está tudo incluído na forma que nós vamos tocar. Assim, eu escrevi, para responder essa pergunta, eu tive que refletir muito. O Pedro, como eu falei para ele, eu tive que refletir muito, porque é uma coisa muito profunda, assim, uma coisa muito extensa. Aí eu fiquei refletindo muitas coisas, né? E principalmente assim na história do jazz, dos grandes jazz e tudo mais. E aí eu pensei, porque além da originalidade né, de cada um, tem que ter o viés artístico, né? Porque é uma coisa que a gente às vezes não pensa muito nessa coisa, né? E assim, a manifestação artística, o aspecto artístico, né, é isso que tornaram, tipo, como o Milos, o Raul, em ícones, né? Em artesão do seu som. Eu vejo assim muito, assim, foi coisa assim realmente que foi difícil, muito difícil para responder essa pergunta, porque eu parei muito, fiquei refletindo muito sobre isso e cheguei a dentro da minha concepção, dentro da minha visão, essa conclusão, né? Assim, você, pô, o Milos eu estava vendo assim o professor dele naquela época, século XX, Louis Armstrong e outros trompetistas, eles tinham um tipo de vibrato. E aí o professor dele disse, não, toca com som reto, sem vibrato. Ele pegou o caminho contrário do que era a característica sonora daquele século, daquela era, né? Então, de uma certa forma, já fez ele soar de uma forma diferente. Essa coisa do vibrato, outra vez eu estava assistindo um masterclass do Hélio Manson e assisti também recentemente uma masterclass do Bill Watts,
E eles falaram muito isso, sobre essa questão da sua forma de soar, ter um timbre, né? Um som, um colorido, uma cor do seu som próprio. E aí o Bill Watts falou que ouviu Tommy Dorsey tocando aquele vibrato rápido, aquela coisa toda, e ele disse, não me identifico muito com esse vibrato. Então ele foi diminuindo a velocidade. E chegou até aquele ponto que ele queria ali, que ele disse, pô, esse som aqui que eu gosto, esse som aqui que eu quero. Então ele, pô, você escuta o Bill Watts, você pode colocar 1000 trombones, você sabe que é o Bill Watts. Você conhece o Bill Watts tocando. Mesma coisa foi o Elian Mendes falou basicamente a mesma coisa. Ele disse, você tem que encontrar a entonação, o ponto certo do vibrato, do som que você quer, se é 100 vibrato, a velocidade, né? Claro que isso varia, eu vejo assim, varia muito de acordo com o estilo. Mas, assim, essa coisa está muito, às vezes, muito interligada, né? E essa coisa, assim, do viés artístico, tá? E a gente, às vezes, não pensa muito sobre isso, mas eu acho que é uma coisa muito, muito importante que a gente poderia refletir sobre isso. E, assim, eu fiquei muito refletindo porque, assim, eu vi o Miles naquela era do século XX, e ali tinha grandes trompetistas, né? Lee Morgan, Clifford Brown, enfim. E a gente vê quem foi o cara assim que se tornou. E sem falar também tem a Charlie Parker, tinha o Coltrane, mas o ícone ali foi o século XX, foi o Miles, né? E assim, com uma maneira própria, um verdadeiro artesão do seu som, né? Como assim, eu vejo assim como um Raul, né? Então, assim, às vezes a gente, pô, a música não está só ligada à parte técnica, sabe? Às vezes a gente se preocupa muito, visa muito essa questão da parte técnica e tudo, mas tem um lado artístico também que é muito importante, que a gente precisa refletir muito sobre isso. Gente, eu percebo aqui, né, que parece até um pouco, hein, Rony, comentando aí para uma provocação, mas que realmente parece até um pouco contraditório, porque você no início falou que você acha que tem que ter muita técnica para conseguir se expressar, mas ao mesmo tempo não é aquele foco só na técnica, né? Então a gente tem que ter essa nuance, né, de até onde é a Não, técnica. sim. Então, Pedro, eu vejo o seguinte, a técnica tem que servir a música e não a música servir a técnica, mas você tem que estar tecnicamente bem. E eu acho interessante, Pedro, só aqui, após o disco lá do Card of Blue, né, do Miles Davis, começaram a surgir o rock, né? E aí muita gente, poxa, essa galera tocando essas músicas desse jeito. E o Miles Davis, um cara muito antenado, ele viu como uma oportunidade de renovar, né? E aí ele começou a questão do Jazz Fusion, né? Então, eu acredito que nós devemos estar atentos também a isso. Como eu citei o professor Marcos Flávio, que eu gosto muito dele, eu já falei. Cara, esse disco dele, de Choro, foi assim uma renovação, cara. Ele colocou músicas eruditas em choro, botando óculos. Então, assim, isso foi uma sacada muito interessante. Eu acredito que nós, estudiosos do instrumento, a gente deve estar atento a isso, né? A essas mudanças e tentar unir o útil ao agradável, né? O Miles Davis é isso, pegou a galera do rock como possibilidade de tornar outro estilo e engrandecer o jazz. E aí fez essa fusão, digamos assim, né? A gente não deve estar fechado só nesse mundo da gente. A gente tem que realmente expandir e tentar criar sempre algo novo para poder ficar na história, né? Assim, eu queria saber aqui para o professor Marcos Flávio aí, para ele dar um destaque aqui também, com o novo visual aí, ó. Como é que nós estamos de horário, presidente? Gente, o tema é realmente muito instigante. Eu sei que é uma imensidão de coisas, né, que a gente teria para falar, teria para discutir, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Mas eu queria agradecer aqui demais o Rafael de novo pela disponibilidade que ele sempre tem para a BT, né? Da mesma forma o Tesco, da mesma forma o Rony.
por presentear, né, a gente com as suas histórias de vida, eu acho que hoje é muito importante para muitos meninos aí escutarem, né, essas histórias que hoje tá se tendo uma impressão de que se conquistam as coisas sem sacrifício, e isso não existe. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês são hoje, nós escutamos hoje da boca de vocês, é fruto de muito estudo, muito sacrifício, de correr atrás mesmo. Então, eu acho que essa é uma mensagem que fica muito forte aí para todo mundo. A informação tá aí para todos, mas a gente tem que ter um orientador, tem que ter uma pessoa para guiar, você tem que ouvir as coisas certas. Tem muita coisa na rede, tem muita coisa. E como tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, procurar um orientador, né? Todos que estão ouvindo aqui, né, que têm interesse pela improvisação no trombone no Brasil, tem o contato de vocês em Facebook, com certeza, YouTube, né? Instagram. Então, procurar realmente com pessoas que têm conteúdo de qualidade para que consigam evolução, né? Agradecer também o Pedro pela mediação aqui e fazer a propaganda aqui do próximo evento, que vai ser às 18 horas. Deixa eu só ler aqui. Vamos lá. A gente vai ter 18 horas. O tema é o estudo no trombone alto, né? A rotina, os principais referenciais e materiais de estudo, com os professores Mark Mulley, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o professor José Milton, da OSPA, o Eduardo Boá, da USB, e o Darcio Janelli, da OSPA. E o mediador dessa... E às 18 horas, então, a gente vai ter essa mesa. Eu vou deixar, né, vocês fazerem a despedida de vocês aí, as considerações finais, para a gente fechar e a gente volta às 18 horas, beleza? Então fica aí o agradecimento da ABT a todos vocês. Deixa eu falar só uma coisinha rápida aqui para fechar assim da minha participação, né? Eu ouvi falar do Tias pela primeira vez pelo Gilvando, né? Ele tinha uma gravação de um baião, acho, né? O Tias sabe, uma coisa antiga, uma coisa muito rápida, muito virtuosística, né? E o Gilvan falou, olha, esse menino lá, olha aí ele tocando, né? Aquela coisa impressionante. Né? O Rony, eu já conheci ele, foi dos encontros de trombone, né? Que ele realmente era muito parecido com o Vitor Santos, né? Em 2007, né? Eu já conheci o Vitor Santos em 2001. Eu cheguei até a brincar com ele, ó o Vitinho ali, ó seu filho ali, Vitor, né? Né? Para tentar aproximar os dois assim mais na brincadeira, né? Que o Vitor Santos é uma pessoa assim muito, né? Ele não é sério assim não, mas ele é bem recatado, né? Uma pessoa assim bem um monge, né? Um monge do trombone, né? Uma pessoa bem séria assim. Às vezes a gente fica com medo de chegar perto dele, né? Mas ele é uma pessoa super agradável, educadíssimo, né? Um gentleman, um verdadeiro cavalheiro assim. E o Rafael, né? O Rafael eu já ouvi falar dele foi pelo Vitor Santos, né? Que quando eu conheci o Vitor Santos, ele falou do Rafael, né? Que nossa, o Rafael é o cara que tem, né, mais talento que eu já vi para improvisar, né? Que ele realmente, desde muito novo, né, já tinha essa coisa de querer improvisar e já tinha essa maneira de tocar trombone muito interessante. E eu queria falar, depois desses três, queria pedir a licença aí para o Marcão, para deixar uma palavra aí para o capitão Tarcísio comentar, que ele foi tão lembrado aí pelo Rony. Eu acho que a gente merece ouvir a réplica dele aí sobre isso tudo, né, se puder ser assim, de certa maneira meio sintético, né, não ser muito longo, mas acho importante você ter o seu direito aí de resposta, né, que a história que emocionou todo mundo aqui hoje, né? Gostaria muito de te ouvir, capitão. Um abraço. Obrigado, Pedro. Na verdade, o Rony falou tudo, né? Falou tudo da nossa aproximação, como foi, e inclusive do solo, que eu também disse para ele quando ele chegou com o disco, aí eu digo, mas isso não foi o solo que eu escrevi. Ele
Não, é a ideia. A ideia, só que eu não tinha mais nada a ver com o que eu tinha escrito, na verdade. Então, a história do biódromo, também do método, eu trouxe da Paraíba com uma fita cassete, que a Radegundes tinha esse método, com um CD. Aí nós gravamos uma fita, eu quero. Aí, e ele ia lá para. A gente começou a estudar, mostrar assim, eu via biódromo e tentava fazer. Aí eu digo, mas Rony, eu não quero nada disso, isso eu não jamais. E ele, no dia seguinte, ele chegava, ô, professor, já aprendi a falar. Aí, não sei o quê. Aí eu ficava fazendo gozação com a história dele, quer dizer, e hoje está aí o Rony. Mas, para mim, foi uma alegria muito grande. Hoje foi uma tarde enriquecedora, maravilhosa. Esses 3 jovens aí que despontam, né, no cenário jazzístico, eu não digo tanto jazzístico, eu acho que a improvisação de músicas brasileiras realmente são bons. E aí, para fechar, a gente observa o seguinte: eu já tive a oportunidade de ouvir os 3, né, de ouvi-los. O Tiesco, ano passado, nos conhecemos lá em Belém, o ano atrasado, em Belém. E o Rafael já vem de longas datas. E o Rony, que está comigo aqui todo dia, nós tocamos juntos, fazemos um quarteto de trombone para eles, para me ajudar e para eu não pendurar, jogar as botas no canto. Não, nós temos que. E aí eu estou ainda quebrando a cabeça com eles aí, com um quarteto de trombone. E a gente vê que as características são totalmente diferentes. Cada um tem sua identidade. Então, eu acho que isso aí praticamente responde um pouco o teu questionamento, né? Do trombonista brasileiro, do improvisador, da música, tanto faz no jazz como na música, na bossa nova, na nossa música, cada um tem sua linha, né? Tudo bem, ninguém estudou com um só professor, mas a gente está vendo aqui, Rony e Rafael tiveram aula, Rony ainda tem aula, com o Vitor, né? E o Chesco estudou por conta própria. Quer dizer, cada um tem uma linha. Então, isso aí é muito interessante. E já eu vi um jovem outro dia, também, um moreninho aí, parece que até já estudou com o Chesco também, que é muito bom. Cara, eu vi uma música só, ele tocando. É o Leonardo Ramiro, ele estava aí hoje, Leonardo. Um moreninho jovem, bem jovem. O cara tem uma linha de improviso linda, linda, própria. Então, são essas coisas. O meu muito obrigado pela tarde ao Rony, ao Chesco, ao Rafael, ao Pedro, mediador, e ao nosso presidente, que nos traz essas surpresas, né? Está valendo a pena, tá? Mesmo virtual, se Deus quiser, para o ano, eu ainda devo ter um pouquinho de força para estarmos presentes lá, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Obrigado. Obrigadão. Nada melhor do que terminarmos, né, esse bate-papo com essas palavras maravilhosas do nosso decano, general de varada avançada, Antônio Tarcísio Pereira. Gente, muito obrigado novamente, Rafael, Tesco, Rony, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês são super atarefados e tirar esse tempo para a BT realmente me enche de orgulho, não só como presidente da BT, mas como amigo de vocês 3, que eu considero. Obrigadão, Pedro, meu irmão, brigadão pela mediação. E às 18 horas a gente encontra com o nosso amigo João Luiz Ares, que está aqui com a filhinha dele, uma gracinha. Às 18 horas a gente falando de trombone alto aqui, né, João? Estava abrindo aqui para dizer, é isso aí. Ela não vai falar não, mas eu vou. Vamos falar um pouquinho de trombone alto. Trouxe ela para vocês conhecerem aí, ó. Encomendado saiu no meio da pandemia. Parabéns, João. Deu Prazer, certo, cara. cara. Parabéns a todos aí pela live, foi um barato.
Eu curti. Obrigado pela participação de todos aí. A gente se encontra às 18 horas, ok? Um abraço. Abraço.